Olá, está começando mais um Calvinamente podcast. Hoje a gente tem aqui a presença do Elias, é uma alegria para a gente, um episódio também esperado, aguardado. A gente vai ter aqui a oportunidade de cantar algumas músicas, louvar ao nosso Deus e também conhecer um pouco mais do Elias, essa pessoa que tem se disposto, trabalhado na igreja, tem sido uma grande bênção ali. Antes de passar a palavra para ele poder dar as boas-vindas, passo aqui para o Felipe, professor, podcaster. Professor não, porque eu não ganhei o meu bolo de professor, porque teve bolo esse final de semana aí de manhã, né? Mas é professor, lá foi bolo lá de só. Escola bíblica. Aqui é de podcast, é outro negócio. Aqui não tem... Entendi, tem nada a ver. Não, quero bolo, enfim. Elias, seja muito bem-vindo. Elias que fez parte aí da minha... Como é que eu posso falar? Fez parte ali da minha... sua história presbiteriana. Da minha história presbiteriana ali de alguns meses. Foi, Elias, né, estudou com a minha esposa, né, Elias? Então já tinha uma amizade ali, a gente não conhecia muita gente, a gente pegou Elias ali logo no acampamento, lembra? Eu falei, quero algumas respostas aí, Elias. Aí o Elias veio com toda a calma, nem falou não, ele não fala não, nunca ouvi ele falar não. Tinha todas as dúvidas que eu já tive, então foi fácil. Foi, né? Isso vai ser um aspecto interessante da nossa conversa. Fez parte da minha conversão, né? Das dúvidas, né? Bem parecido, essa aproximação, as nossas né? experiências. Foi legal. Bem parecido. E aí foi isso, cara. Conheci o Elias ali naquele momento, né? A Natália já tinha amizade, e aí, pode confiar. Eu, até hoje, assim, tem ainda alguma mentira. Elias é um amor, cara. Não tem igual. O Elias, o cara na igreja ali... E você é da música também, né? E eu sou do meio, né? A gente tem essa coisa em comum, né? A música, o louvor maravilhoso. Já cheguei tocando umas heresias, né? Ele já falou, não, essa não pode. Essa aqui... Essa não acrescenta, né? Essa daí não, essa daí, você tá vendo? É só eu, né? Essa daí não dá. Mas enfim, Elias, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Se você quiser dar as boas-vindas ali, o pessoal pode falar, nessa Elias. Câmera ali. Dá uma pregada, já que você era penteca. Já dá uma... Fala aí pro pessoal que é uma alegria. Bom, primeiramente uma honra para mim ser convidado a participar do podcast. Estou aqui para responder as perguntas de vocês, mas pegam leve, pelo amor de Deus. Não fique em paz. Mas estou muito feliz de participar. Vai ser bom. Fechou. Então, enquanto a gente já começa, a gente sempre pede pra começar com uma música, né, Robson? Os caras da música vêm aqui. Eu achei que você fosse falar de algo que... Acho que depois que você teve aquele episódio lá, você parou de falar de moto, né? Porque hoje o cara... volta aí essa então, questão, hein? Teve o episódio de mim, né? De eu cair de moto, gente. Vocês viram aí, acompanharam Você ficava... Todo episódio começava com moto. E eu esqueci isso aí. E agora eu né, tirei da minha cabeça o negócio de falar de moto, mas quer falar de moto? Vamos falar de moto, Passou a febre de moto, né? E esquecemos de falar no episódio passado, o pastor Misael, né? Sobre moto. Esquecemos. E agora? Vamos ligar pra ele. Vamos ligar pra ele. Pera aí, grava ao só vivo. essa parte. Não dá. Não dá? Não dá, não. Mas enfim, Elias, você anda de moto? Eu ando. Você gosta? Só ando de moto. De moto? E como é que é essa vida de motoqueiro louvor? Motoqueiro lovers? Né? Porque tem que carregar o violão, Mas né? eu acho que ele se espelha muito em Augusto Nicodemos, né? Porque Augusto Nicodemos, de vez em quando, ele solta uns vídeos andando de moto, pregando, falando a respeito... Escutando música. Escutando música, usando ilustração do trajeto ali. Não, a moto pra mim é só pra chegar de um lugar pro outro. Se locomover. E só isso. Só isso. Viajar você não viaja, assim, pegar estrada longe e tal? Longe não. O Rogério Cruz já tentou levar para Goiás, Rio de Janeiro, mas não dá, não. Você não topou, não? Entrar Deus me livre. Ele faz umas viagens de você não... 2.000 quilômetros, aí fica 5 dias na estrada. Isso aí não é comigo, não. Não te pega, não. Nossa, Deus me livre. Você ficar uma hora e meia em cima da moto, você já tá com a coluna arrebentado. Já. É verdade. Não é fácil, não. Moto não é pra qualquer um. Então, por isso que eu não aconselho você aí, Marcos Prisco. Não ter moto. Tá bom, Marcão? O Marcos Prisco que tá vivendo a experiência é o sonho nova. dele. Verdade. Agora... Meus parabéns, meu irmão. Né? Chegou em dobro aí a molecada aí pra dominar. É isso mesmo. Dominar em casa aí, fazer o que quiser com o vô, com o bisavô, né? E vamos ver se essa molecada vai ter moto. Só motoca. Mas já que então a gente não vai falar sobre moto, vamos pular isso aí. Vamos aonde a gente... Ao que interessa. Domina. Vocês querem que eu escolha uma música? Não. Escolhe aquela que você fala, essa daqui, quando eu toco, eu choro. Mas não vai chorar, dá uma segurada. Aquela que você tocou no louvor que teve naquele louvor de sexta lá, na chácara. Nossa, aquela que você começou... Primeira? A noite de louvor na chácara. Você lembra dela, não? Eu lembro. Vamos ver.
Vamos ver. Enquanto ele está procurando ali, só lembrando, né, essa experiência ali que a gente teve na chácara, foi uma inovação, né, a gente reunir para a noite de louvor da nossa igreja na chácara, mas foi uma experiência... Nunca tinha feito daquele jeito, Robson? A noite de louvor especificamente, não, foi a primeira vez, assim, por conta... E até assim, não foi algo programado. Mas naquele formato nunca teve nada ali? Não, acampamento, algumas vezes a gente já teve, assim... Um violão e tal. Isso. Vamos pensar assim, tipo um luau, né? Aquele Isso, encontro ali para louvar e tal. A gente já teve algumas vezes, mas foi algo muito interessante, né? Foi uma bênção muito grande ali, aquela noite de louvor. Que agora virou tradição, né? Vai ter a próxima já está programada de acontecer na chácara da igreja. Tinha que ser tinha que ser toda sexta, né? Toda sexta? Porque aí, cara, toda sexta... Porque assim, vamos ser sinceros, eu sou crente novo ali, né? E quem é crente novo, o que faz de sexta-feira? Ia pra algum rolê. O rolê agora é a chácara, louvar a Deus ali, come um salgadinho, toma um refri, né? Toma água. E ir lá, né? Curtir um som de verdade, um som que sabe, que edifica, entendeu? Glorificando a Deus, eu acho que seria uma boa. Eu acho que, assim, é algo talvez difícil hoje, né? Na formatação que a gente tem na igreja de músicos, talvez de ter ali, conseguir manter toda semana. Vou te falar. Mas o que acontece é isso. Eu acho que era isso que você vai falar. Você quer falar antes ou quer que eu fale? Pode falar você. Então, eu penso assim, a gente tem recebido muita gente chegando na igreja que tem talento, que tem potencial. Talvez seja algo da gente começar a pensar. É uma possibilidade, né, de organizar, quem sabe, ter e manter isso semanalmente. Sim. Até porque, às vezes, a pessoa chega na igreja e fica um pouco meia... deslocada ali, até se enturmar, assim, né? Isso, ela fala assim, eu toco, eu sou músico, mas já tem os músicos ali na igreja. E talvez numa atividade desse tipo, né, toda semana ali acontecendo, desperte, né? Quantos anos você tá na igreja aqui? Eu acho que tá indo para uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos, veja bem. Uhum. Eu sou novo. Você é novo. Já 7 dias. Tem não, 7 vezes 7 semanas. Não. 7 vezes 7, segundo a Bíblia. Ó. Não, agora a gente vai emendando umas piadas no meio, viu? Quinta série, você não liga não. Aí, tenho, por exemplo... Vamos pensar, tem 3 grupos de louvor, né, hoje, né? Sim, 3 grupos. Então os caras já estão cansados, velho. Porque os né? caras já têm ali uma levada. Agora, de novo lá, que tem pra acontecer. Se eu falar pro Paulinho vai quinta e sexta, né? A família Paulinhos. Eu também, começo na quarta. Se deixar, eu não posso ir na quarta já ir pra afinando o instrumento. Então, quarta, quinta e sexta já tem brincadeira. Mas sexta dá pra nós levar ali e nós vamos pegando experiência, porque eu sinto que falta mais um grupo só. Era esse detalhe que você ia falar? Brincadeira. Seria bom mesmo, seria bom. Aquilo que eu comentei. Não, mas a escala, cabe mais um? Cabe. Tô brincando, Cabe viu, até gente? 7, é brincadeira. 8. Não, isso aí tem que ser pra quem manja, porque esse cara aqui Felipe tem uma empolga, voz... Ele vai fazendo todo um planejamento da igreja e... Sem perguntar pro presbitério. Mas o conselho que... Sem perguntar o interessante da sexta-feira, no formato que foi feito, é que não foi com tanta formalidade como é feito na igreja, né? Então, na igreja, a gente faz um planejamento, a gente organiza como se fosse uma liturgia mesmo, procura entender quais são... A última vez que nós fizemos foi dessa forma. A gente pegou as letras de todos que iam cantar, então a gente tentou deixar certinho, fez uma introdução, mas você viu que ficou um pouquinho mais longo, mas eu achei que ficou legal. Né? Entendi. E na sexta-feira, o dia que foi feito, foi bem informal, né? Acho que era essa a ideia que o Douglas queria também. Então ali, todo mundo pode participar. Uhum. E por ser esse formato mais tranquilo, menos formal, talvez seria mais fácil de ter uma sequência maior, né? De encontros ali. Porque você não precisa de uma preparação, né? Um bom tempo assim, você preparando, pensando naquilo, né? E você pode chegar a decidir participar no dia lá praticamente, né? Falando pro Douglas, eu gostaria de cantar essa música aqui e tal. Então, apresenta a música ali. Né? Então, a única coisa eu acho que a gente fica assim de olho é a questão das músicas mesmo que serão cantadas, né? Porque as pessoas chegam de vários lugares na igreja. Então elas já vêm com a bagagem, igual o Felipe disse. Né? Então a pessoa vem cantando achando que aquilo ali é um louvor a Deus, mas está louvando ao homem. Sim. Né? Então, assim, o mínimo, né, que na sexta-feira
eu acredito que seja isso. Ó, que música você vai cantar? Entendeu? Apresenta a música. Essa música, beleza? Essa música uma avaliação rápida. Isso, uma avaliação bem rápida. Viu a letra da música, praticamente, vai lá, faz, canta, louva a Deus lá. Fui mastigar bem na hora que eu fui falar. Você falou assim que você ia falar, era aquilo mesmo, aquele pensamento na questão da gente ter talentos para cantar lá de sexta-feira, que daria para fazer? É isso? Então, aí... e aí já linka no que ele disse aqui sobre as músicas, o que vai cantar, para não ter tanto assim, preocupação com o que vai apresentar lá pros irmãos, para não falar nenhuma música que seja pro homem, né? Mas poderia dar a ideia, por exemplo, ó, meu irmão, pode tocar. Tem muita música conhecida aqui no nosso inário, aquele de 2018 lá, como é que chama? Caderno de Cântico. Caderno de Cântico. Então aqui, ó, esse é o Caderno de Cântico da igreja, dá uma pesquisada, todas essas letras aqui, se você procurar na internet, você acha. Olha só, aprendeu certinho, tá vendo? Já canta por aqui, ó. Você tem músicas conhecidíssimas aqui, assim, ó, de 10 anos atrás, se você procurar, e músicas maravilhosas. Então, aprende por essa daqui que você já começa do jeito certo. Até explicando essa questão, talvez alguém esteja assistindo que não é da igreja, aí a gente tem esse cuidado, né? A gente tem um caderno de cântico que a gente separou, né, durante um período de músicas, de letras que sejam letras que edificam a igreja, questão Deus, doutrinária, né? Esse cuidado todo, porque é algo que a gente tem mencionado também, porque as letras, os louvores, muitas vezes, alguns não têm esse cuidado, né? Esse cuidado teológico, e aí acaba virando um costume, as pessoas cantam sem se atentar que aquilo ali, na verdade, não está necessariamente de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. E não quer dizer, né? que também que só as músicas que estão no caderno de canto são músicas que a gente deva cantar, que são genuínas, né? Ele não está atualizado Isso, nesse ano, essa né? é uma versão do caderno de canto de 2018. Então antes pode da ver pandemia. isso. Você pode ver que agora nas liturgias está sendo adicionado novas músicas. E vai acrescentar no caderno novo. Vai acrescentar, provavelmente. Então, já que a gente está falando desse assunto de algumas músicas hereges ou não, vamos já analisar algumas músicas, né? Vamos aproveitar aqui, vamos fazer polêmica. Por exemplo, não tem uma que eu sei que... Não, brincadeira. Eu sei que tem uma... Ele deu essa ideia pra mim. Fazer polêmica. Já tem uma que eu sei que não que é a música boa que daria, mas eu quero só confirmação, aquela Além do Céu Azul, Além do Mar Azul, não, Além do... De qual que é o cantor? Eu conheço... É uma moça que tá cantando agora. É uma versão nova Uma versão nova do Voz da Verdade, né? Voz da Verdade. Essa música já era antiga? É antiga. Tá vendo, gente? Tá vendo? É bem antiga assim essa não música. dá. Tá eu não 40 anos já a letra, mas pela fonte assim também já consegue, você já dá você já fica mais preocupado, né? Já gera uma atenção. Mas essa daí, você acha que era? Olha, faz tempo que eu ouvi ela e eu não tô lembrado direito da letra, mas que eu me lembro da letra, ela fala sobre a Nova Jerusalém, a vida futura, cara, né? A esperança nos céus. Tá vendo como é que... Tá vendo como é que a gente vai na emoção da música? Isso é muito louco, cara. Isso aí pega a gente. É um assunto que a gente vai falar. Mas antes da gente aprofundar nessa música, exatamente, que é uma heresia, a gente não vai cantar mais ela. A gente vai aprofundar nessa música? Não, a gente pode pegar nessa não. Vamos nessa, vamos em outras. Vamos tocar uma música Depois eu vou te mandar, boa. você confirma pra mim. Vamos tocar uma música boa, porque aí o que acontece? O pessoal agora... Já esquece aquela. Que é essa? Vamos lá ver essa música. E aí, aquele tiro no pé que a gente tava conversando. Vamos parar? Toca aí o que a gente tinha combinado. Então. Vamos lá. Então vai. Adorador... Eu tô vendo que isso aqui vai ser bom. Esse episódio aqui de hoje vai ser polêmico. Adorador do Jorge Camargo, né? Isso aí pode, isso aí Vamos pode. Lá. Olha o som disso. Tá aqui, tá saindo aí. Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade.
graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, eu quero te servir como adorado. Tinha um trocadilho ali pra cantar, né? Junto, Tu és o meu Senhor, o meu Senhor, a teus pés estou prostrado, ó Deus, eu quero te servir como que sou, como adorado. Levanto minhas mãos no santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, esqueci. A teus pés estou prostrado, ó Deus, eu quero te servir com o que sou, como adorado. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, a teus pés estou, Como adorado. eu quero te servir. Esqueci. Não. Como adorado. A gente não ensaiou essa... Mas ficou, a divisão esqueci, de voz, ficou, né? o esqueci ficou ali, ficou bom. Olha, ó, falando de letra, por exemplo, olha a letra dessa música. Não, essa música já coube pra gente parar de falar desse assunto. É um exemplo Né? de música, de letra. Essa canção... Pois é, nós estamos cantando a quem? Aí você vê os provérbios, né? Pessoais aqui, tu, né? Tá falando de tu, sempre olhando pra cima, tu. Tá falando de Deus, o Senhor, tu és o Senhor. Então, é um cântico de um exaltação. cântico para Deus. É algo e evoca isso a igreja, né? O povo que está cantando. E ele dá nome a quem está cantando. É um adorador de Deus, né? Sim. Eu creio que eu penso assim. Existem algumas canções que elas vão estar expressando o sentimento pessoal, e são bonitas, são válidas, mas talvez para o canto, né, congregacional, o canto da igreja, talvez não é tão adequado. Talvez isso também se encaixe. E a preocupação nossa é sempre essa, né, de estar ali usando canções que tenham esse aspecto, de levar a igreja como um conjunto de pessoas Deus, que estão ali dispostas a louvar a Deus. Eu estava acompanhando um outro podcast, Hub Podcast, já ouviu falar? Já ouvi falar. Pessoal da Morada lá, sabe aquela banda Morada? Uhum. E eles eram daqui, né? Tem um pessoal, acho que era Quadrangular, Ponto Alto e tal. Isso. E eu conheço o baixista lá, o Moisés. E aí tal, eu acompanhando, e aí os caras fizeram um podcast falando disso. Sobre as músicas para Cristo, as músicas para Deus, né? Uhum. Mas aí não tem uma... Assim, dependendo da igreja, dependendo o segmento que os caras pensam ali e tal. E eles falaram uma coisa que você acabou de falar. Que não é uma obrigatoriedade, né? Sempre a música, sempre falar de Deus em si, a palavra Deus ou o Senhor e tal. Mas sempre lembrando a Deus e... que ele é o maior na música, e não nós, e não, né? Mas eles falaram muita coisa bacana, cara, que eu acho que dá pra gente começar a pensar sobre na hora de compor uma música, na hora de for fazer uma música de louvor. E aí tem algumas, aí colocaram algumas lá que era bem pesada. Que tipo assim, te compra ali na melodia. Sim. Não é? Tem essas situações. E esse é o problema, né? O problema humano. O problema
maior, né? O problema maior é justamente isso. É não deixar de falar de Deus ou falar de Deus. O problema é que muitas músicas falam de Deus, mas fala de Deus não como um servo. Biblicamente. Como né? um servo, às vezes, né? Isso é algo que deve ser retirado. Ou às vezes fala, né, ou se utilizam assim, da pessoalidade ou da própria pessoa, do sentimento humano, mas às vezes também se colocando num lugar errado e de forma errada. Também esse é o cuidado. É lógico que, como a gente estava falando, no uso para a igreja, para o louvor da igreja, sempre existe essa preocupação de ser uma música realmente, além de ser bíblica, mas que seja uma letra que leve a comunidade à adoração. Então, às vezes fica meio sem sentido um louvor, mesmo que seja correto, uma música bíblica, mas que ela não tem essa forma de expressão. Ela é uma música que está falando justamente de um sentimento pessoal para um cântico ali da congregação. Não casa, não fica muito bom, não é algo que eu entenda que seja assim próprio, né, para aquele momento. Mas a regra é sempre essa, a letra, a música ser uma música boa, a letra ser uma boa letra, né, e quando se fala da música para cantar como igreja, como louvor da igreja, aí ela segue esse parâmetro que o Elias colocou, né? Ela está levando ali a comunidade, está muito clara, apontando para a glória de Deus e trazendo a igreja em si ali para esse sentimento, para essa postura de adoração, né? Como comunidade, adoração a Deus. E essa foi a palestra do Robinho sobre música. A palestra? Nosso preletor de hoje. O Robson também gosta muito de música. Muito, rapaz. Me pegou de surpresa música. outro dia ali na casa dele e ele fez um dueto ali comigo outro dia na igreja. Eu falei, rapaz, faz segunda. A gente também. A gente vai tentando, sabe? Assim, não, você era do grupo força de louvor. Da existência. Você já fez parte do coral. Do coral. Coral da Carol? Eu fiz conjunto, né, parte do conjunto de louvor, mas não na nossa igreja. Quando eu cheguei na igreja, né, assim... mais ou menos naquele... Não sei, sei se você vai se identificar, mas quando eu cheguei na igreja, na minha conversão, eu queria estar em tudo, sabe? No grupo de louvor, no grupo de jovens. Eu não sei se... né? Vigília, visita... Podcast, o que abrir... Gideões. Naquele tempo... Você foi Gideão também? Fui Gideão também. Você também? Gideão. Não, Gideão mas não. os Gideões, eu vou falar, é um ministério que eu pretendo envelhecer ali. Eu acho que é uma das é um braço, né, de Deus ali muito... que eu acho que, nossa, cara, pra mim explicar isso aí é muito, muito forte, né? Então, você nunca fez parte, não? Do Gideão, não. Então, a gente tá precisando de rapazes magros. Né? E que teu cantem. Teu pai toca também bem, hein? Quem? O Douglas. Depende. Não, vamos voltar agora aqui explica, agora explica. Depois a gente volta no assunto do teu pai. Não, vai ficar mal entendido. Fala aí. Vou falar. Como é que chama o seu pai, de verdade? Meu pai chama Luiz Primiani. Não é possível. Tem o mesmo sobrenome que eu. É verdade, agora que eu tô me tocando. Você é irmão daquele rapazinho que também toca baixo? Sim, o Silas Primiani. Caraca, tua família é outra, então. Isso é novidade pra você? Pra mim é novidade, cara. Tem nada a ver com Ângelo, com Douglas, nada. Nossa, rapaz, pra ser irmão do Eduardo, pensando. Irmão mais velho, né? Não é nada a ver, então. Um abraço pro Douglas. Gente, a gente tem essa brincadeira. Todo mundo acha porque parece, né? Os dois tocam e cantam assim com uma voz meio aveludada. Estamos sempre juntos, fazendo coisas juntos. Não, isso sim, agora... Nós somos a família de Deus, né? Somos a família. Esse negócio de Mas não é meu pai, é meu irmão. Eu acho que é só o Felipe. Eu acho que é só o Felipe que pensa isso. Que chegou na igreja achando que você era filho do Douglas. Mano, mas não tem de todo mundo. Fala a verdade. Não, mas já teve essa... já teve? Já teve. Quantas? 835 já pessoas? Já teve umas conversas assim, já achando, com pessoas confundindo. Seu pai fica chateado? Não liga. Não, meu pai não liga. Ele fala, ainda bem. Graças, menos um. Você acha? Ligar pra quê? Não, mas é uma brincadeira, né? Que parece bem mesmo. É que os dois têm a voz aveludada e canta e toca e tal, e tem assim o dom de fazer ali na... E sabe o que eu acho legal de vocês dois? Os dois fazem isso, né? Depois que termina um louvor, glorifica a Deus e fala um pedaço da música ali. Nossa, eu na hora que faz isso, eu falo, pronto, isso é o complemento do louvor. Porque você só ir lá cantar e falar, não, tem que fazer essa, né? Tem que dar uma pregadinha ali no final. Uma pregadinha? Uma pregadinha? Eu vejo assim, a questão desse momento do louvor é interessante, essa responsabilidade ou a postura que eles usam
de explicar a letra, porque o que acontece é isso, às vezes a pessoa está ali no momento, canta a canção pela questão da melodia, mas não se atenta à letra, né? E aí mas não é uma pregação, mas é justamente explicar ali o sentido da letra. Acho que isso é muito válido, que é diferente muitas vezes, que aí eu tenho algumas ressalvas, que é aquela ministração que fica ali falando e vai embolando. Pro emocional da pessoa. E é diferente, né? Muito diferente. As músicas que a gente canta ali não tem nem como você fazer isso. Sim. Né? Porque as músicas que você apela pro emocional da igreja são aquelas músicas que falam justamente do ego, né? Isso, do ego. Enaltecendo e tal. Ai, como que Deus é bom pra mim. Porque Deus fez isso por mim. É porque... a gente tem um jeito certo de usar isso e o jeito errado, né? Dessas coisas. Por exemplo, Deus tem promessas pra mim. Deus tem promessas pra mim. Tudo bem, eu glorifico a Deus por isso. Mas eu me emocionar e querer colocar eu no centro, né? E como se Deus fizesse as promessas para me servir, aí é diferente, entendeu? Como você usa as promessas de um jeito errado. Então, Deus ele tem promessas para todos nós. Sim, as que já estão descritas, reveladas ali, né? E eu glorifico a Deus por isso. Mas as pessoas usam isso como forma de tocar o emocional da pessoa. Olha, você é especial porque Deus fez promessas para você. E é diferente. Olha só, o Elias, olha que essa isso. Preocupação e assim, igual ele colocou 7 anos na igreja, talvez 8 anos. Por aí. E então, hoje com essa maturidade, né? Porque o que acontece, talvez, uma das áreas delicadas da igreja seja justamente essa, a questão do louvor, ministério de louvor, né? Por conta dessa pressão, da influência de outras vertentes que não preconizam, que não tem esse olhar musical, mas com a preocupação da biblicidade disso, né? E aí você já tem essa postura, você leva isso ali pro ministério, e aí a curiosidade, talvez, que seja de muitos, né, daqueles que estão acompanhando, seja como se deu, né, a sua chegada. É algo que a gente sempre também traz aqui para as pessoas poderem falar. Como foi a sua chegada, de que igreja ou de que linha, como é que foi você chegando ali na nossa igreja, né? Nossa, eu tenho um assunto bem legal para falar, não sei se antes, vamos deixar ele falar, depois a gente volta então na música. Só voltando um pouquinho que a gente estava falando. É muita coisa, tá vendo? Essa questão da ministração, né? De você tentar fazer alguma coisa, falar alguma coisa sobre a música. A nossa liturgia, ela é preparada o louvor depois da mensagem, né? Geralmente é assim. E qual que é a ideia que eu tenho, né? Eu não estou dizendo o que é certo e o que é errado. As pessoas são maturas ali, as pessoas que fazem o louvor. Mas eu tenho um pouco de receio de falar alguma coisa sobre a música ou alguma coisa assim. Por quê? Porque a mensagem ela já foi pregada. Entendeu? Então é a parte do louvor. Então a parte do louvor é para a pessoa, tendo em mente o que ela ouviu na mensagem, ela glorificar a Deus pelo louvor que está sendo anunciado ali. Algumas músicas, elas talvez não deixam muito claro o sentido, né? Porque às vezes é uma escrita muito poética. Então é bom você refletir um pouquinho na letra. E se não falar, eu guardo para mim. Porque eu espero alguém vir e falar para mim. Nossa, mas essa música que você cantou, o que quer dizer isso? Entende? Mas é importante você cantar e a pessoa refletir aquela música. Ela fazer a própria ministração para ela. Porque ela já está equipada com a palavra que foi anunciada. E essa é uma preocupação da própria maneira como a liturgia é preparada, né? A liturgia ela tem a centralidade ali na pregação, naquilo que vai ser exposto da Bíblia. Então, até é esse o sentido do nosso culto cristocêntrico, é ser a exposição da palavra que vai estar sendo ali pregada, que enaltece a Cristo, e a partir desse ponto, né, que a gente tem do culto, da importância da centralidade da palavra e da pregação cristocêntrica, é que decorre a resposta do louvor, né, e não o que corre o risco, às vezes você ter essa mensagem ali, e de repente você ter uma outra letra que vai estar falando sobre um outro aspecto e acaba trazendo uma certa
confusão ali que nem sempre essa sequência, né? Nem sempre as músicas que a gente canta depois da mensagem, ela tem vamos dizer assim, o mesmo tema ou o mesmo assunto da mensagem que foi anunciada, né? Então, eu procuro fazer algum link quando a música que a gente vai cantar, ela tem assim uma similaridade muito boa com a mensagem que foi anunciada. Então, fazer as pessoas a lembrar da mensagem. Olha a mensagem que foi pregada. Olha a música que a gente está cantando agora. Essa música, ela vai cantar a mensagem que foi pregada. Então, quando tem muito links, entendeu? Entendi. Então, fala, olha, nós ouvimos a mensagem agora. Eu sempre falo assim, quando eu faço poucos, mas quando eu faço assim. Olha a mensagem que nós ouvimos. E olha a música que a gente vai cantar. Entende? E fazer a pessoa, enquanto ela canta, ela lembrar da mensagem, da pregação. E esse pensamento isso é muito bom. De sair com a mensagem só, né? Isso, exatamente. Porque às vezes a pessoa, ela terminou o sermão, de ouvir o sermão, ela meio que desliga uma chavinha. E aí ela canta porque ela já conhece a música, já ouviu aquela música umas 350 vezes. Por causa do ritmo, né? Ela Fica canta ali no automático e não presta atenção na letra. Então é bom você chamar essa atenção, né? Chamar a atenção. Pra pessoa cantar pensando na mensagem. É importante. Quer falar sobre a sua chegada? Sua chegada ou que você... Não, depois eu volto. Eu vou guardar. Você quer anotar aqui pra você não esquecer? Porque é bomba, né? O que eu vou mandar. Eita, ele quer polêmica. Ele quer. Não, brincadeira, não é que polêmica. Quer que eu fale agora, então? Ele teve uma ideia lá de fazer comentários de música. Não sei nem se eu posso falar aqui. Pode falar. Vamos fazer algum comentário de música, tal. O que você acha a gente fazer isso, tal? Não é nem comentário, a gente ia fazer analisar um canal, as músicas. Sim. Um canal paralelo analisando as músicas hereges e falando, ó, essa aqui, ó, você tá vendo que você tá escutando, ó, essa Olha aqui, só onde que ele quer entrar. O que você acha? Cara, ele que me deu a ideia. Eu acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser um trabalho. E pontualmente, às vezes, você levantar isso é aquela questão. Você vai estar tocando em aspectos que em algumas pessoas às vezes é delicado, né? Então, talvez acaba sendo aquilo que a gente estava falando, um tiro no pé. Você coloca aquele conteúdo para combatê-lo, mas às vezes você, ao invés de trazer a pessoa para aquilo que é o correto, o Felipe, quando chegou lá no acampamento, ele veio cantando uma música para mim que eu não cantaria. Qual que era a música mesmo? Pode cantar aqui, não tem problema. Não vou Você cantar. Não sabe tocar, sabe tocar. Ele veio cantando uma música totalmente egocêntrica. Exato, mas então... Aí imagina, se eu tivesse gravado uma análise criticando a música... Essa é a primeira música que a gente vai colocar na análise. Você ia ficar chateado. Não ia. Naquele momento, talvez. Porque eu fiquei mais assim, chateado que ninguém cantou comigo na hora que eu toquei. É que de repente, quando ele chegou ali, que ele trouxe essa letra, ele trouxe sem muita reflexão, mas ele já estava... Ele cantava a música, mas ele já estava assim... Já sei. E vou ser sincero, o que me pegou nessa música foi a melodia. Isso, e o que me pegou, muito bonita. Então, muito, e o que pega também nessa música é quem canta. Entendeu? E aí era o assunto que eu ia falar, então depois você responde o dele. Beleza. É assim, se já aconteceu com você, porque isso aconteceu comigo. Depois que eu conheci, né, e me aprofundei um pouco mais nos louvores da nossa igreja, né, que eu tive a conversão ali, eu comecei a analisar todas as músicas que eu tocava, independente de gênero, independente se é sertanejo, se é qualquer coisa. E eu comecei a ficar criterioso ao ponto de não conseguir mais tocar. De não conseguir. Isso aconteceu com você? Não querer mais tocar. Não conseguir, mas não querer mais. Não, isso aqui eu não quero. Pula essa. As músicas, sim. As letras, sim. Aquelas que depois que você tem o esclarecimento, né? Você fala, não, essa música não dá pra cantar mais. Por mais que ela seja bonita. E isso aconteceu comigo, não só no segmento de louvor, Só perdi o carro aqui. Vocês estão falando de músicas, assim, ditas todas. Gospel, né? Não músicas seculares. Então, aí vou entrar agora. O que aconteceu comigo é que eu não consigo, mais... Eu tocava muito sertanejo. Muito. Então, já não tenho prazer. É uma coisa esquisita até de explicar. Porque eu canto, eu gosto, então tem algumas duplas sertanejas que, nossa, que minha voz encaixava, que eu gostava desse jeito. E que não sinto mais prazer. E é um negócio esquisito de explicar, porque parece que é uma liberdade de não querer. E eu tô querendo todo dia, querendo aprender música nova do louvor, porque eu sinto falta de tocar.
o que eu tocava. E aí, quando eu quero tocar, se eu pego e toco, faço um riffzinho, alguma coisa que eu tocava, sertanejo fala, não, agora eu não quero mais isso aqui. Aí eu vou ter que cantar. Bom. Você gastar a sua energia aprendendo músicas que vão edificar. Então, e aí isso aconteceu, eu fiquei mais criterioso, isso deve ter acontecido contigo, em ouvir as músicas, não só que eu sei que é heresia, que eu sei que é músicas mundanas, música que fala de traição, fala de só de festa, só não sei o quê. Essas músicas que você falou que é paralela lá mesmo? Você falou músicas... Evangélica? Não, Gospel? que não são gospel. Seculares. E depois aí eu fiquei criterioso até nas evangélicas, até nos gospel. E aí, por exemplo, tem uma prima minha, até fui brincar com ela, e ela lançou a música agora. Ela é de uma igreja de Brasília e tal, e, nossa, e canta demais. Rafaela, vou falar pra você, Rafaela Rezende, gente, segue essa menina lá no Instagram, no YouTube, tudo quanto é lugar. E aí eu falei, prima, então, eu tô escutando umas músicas aí, mas manda pra mim antes, né, pra ver se tem alguma heresia. Ela, prima, eu não costumo Olha só. cantar música com heresias não, mas vai saber. E dei uma brincada lá com ela e tal, mas eu sei que ela não é, né? Ela não vai cantar as heresias, mas tem nego que apela pro mercado, apela pra melodia, não é? Sim. Tem pessoas que no meio gospel, que não tá nem vendo o que tá cantando, o negócio é número. Canta o que vende. Né? Mas a minha situação, o que aconteceu comigo foi isso, eu não consigo, não tenho prazer, cara, e tá esquisito isso. Eu não tenho prazer em muita coisa mais. Tá um negócio muito louco. Sabe? Tipo coisas que... Não tá esquisito, tá ficando bom. Tá ficando bom. Não. Tá ficando bom de uma forma que eu já falei isso 1000 vezes aqui. Vou falar. Você tá sendo sabe quando direcionado você pra um lugar bom. sempre procura uma festa, você espera sempre uma viagem, você espera sempre coisas do mundo, da carne? Sabe quando já tá completo, você não precisa mais? Sim. Só amanhã que eu vou viajar. Brincadeira. Mas eu vou fazer uma viagem boa aí, mas a gente precisa dar uma descansada. Sim, você tá ostentando, é isso? Só pra dar uma... Só pra dar... Pra quem não vai, pra quem não vai, né, Robson? Tirar férias é normal. Pra quem ficou de fora, né, pra e não quis ir, né? Então é só pra dar uma... Mas enfim... Você acredita que o pessoal do podcast vão fazer um passeio aí, rapaz? Não, mas não é muito não longo. É oficial, né? Não é muito oficial, longo. mas... Vai terça e volta na outra terça. É só uma externas, semaninha, então. né? Na praia, né? Na praia, né? Nada muito relevante, Nada muito grande, não, sabe? Coisa... Pensão completa. Vai lá mostrar a criação de Deus, né? É tipo all inclusive, né? Como é que chama aqueles resort e tal. Mas enfim, voltando na música. E eu não sinto prazer, cara. Então, tipo, tudo me... Sabe, parece que completa. Eu só quero. Só quero estar junto dos irmãos. Só quero dar junto, tipo, da música. Quando falo em música, eu não lembro nem, por exemplo, de amigo meu que toca e tá fazendo um nome aqui em Rio Preto. Eu já penso no Douglas, eu penso em você, eu penso no pessoal do Projeto Sola, que é muito próximo da nossa igreja, Sim. um deles lá, né? Então é isso, cara, é isso. Você sente isso aí também? Como é que é contigo? Isso Na foi... questão do prazer, assim, de... foi no passado isso aconteceu. Hoje praticamente só canto músicas da nossa igreja, acompanho o Projeto Sola, Mas assim, tem outras bandas Tem também. outras, né? Tem. Que outras bandas você curte pra até indicar pros irmãos aí? Porque a gente tá lá furando o disco do Sola já. Eu sou muito ruim pra nome. Resgate, né? Banda Resgate. Aquela que tocou hoje, a gente tem algumas letras, né? Tem uma que a gente canta. Daquele rapaz, banda, como é que é o nome dele? Dort, acho que é Banda Dort, uma coisa assim. Aí P-Alpha também. P-Alpha. É o mesmo, né? O pessoal, o Baruch. Guilherme. O pessoal tem ouvido muito Purples, né? Também. Purples. O pessoal de Limeira, como é que chama essa banda aí? Purples. Essa daí. Essa é legal também. São, assim, grupos que cantam músicas muito boas. E são músicas que têm uma melodia muito linda, entendeu? E você consegue substituir as músicas que você achava bonita lá do mundo facilmente com músicas... Com vários estilos. Com vários estilos. Por exemplo, Banda Resgate é um pouco mais pesado. Você consegue curtir um rock ali. Rockzinho. Não é? Olha que bacana. Será que tem um sertanejo no meio também? Olha, já não falar? conheço. Uma moda de viola? Tu pensou que legal? Tem o Quevedo que faz uma... Como é que é? Não é o Padre Quevedo, não. Mas é um Quevedo. Deixa eu falar esse Quevedo aí. Esqueci o nome dele, Quevedo. rapaz. Foi o Douglas que falou pra nós. Quevedo. Foi. Ele gravou o ritmo de viola, né? Tem algumas músicas. Mas seria bom, hein? Seria inovador aí. Por que você já não... Entra nesse nicho aí? Faz isso aí. Esse Começa a nicho. gravar uns modão aí, já era. Com ponteado de viola e tal. É que tem alguns ritmos e segmentos de músicas que eles são... Eu acho um pouco complicado pra você inserir... vamos dizer assim... No gospel, né? No meio evangélico. Vitor Quevedo, tá? O nome do...
É Vitor Quevedo. Você associa, entendeu? A música, o ritmo, ele tá associado com tantas outras coisas, fica difícil você até colocar uma música ali. O Felipe aí, ele praticamente acabou com a música sertaneja, falando que... Mas, na verdade... Não, presta não. Não, na verdade, eu acredito eu gosto assim... do sertanejo, mas é um romântico. O que é isso, esse cuidado, a gente tava falando, é ter esse cuidado, né? De boa música, separar, ter uma... filtrar bem, né, a questão da música. E quando a gente fala de música sertaneja, de fato, infelizmente, Você lembra do quê? A gente tem essa modernidade que foi infiltrada na música sertaneja, que deixou para trás toda aquela essência de falar do campo, de falar das raízes, da tradição, do trabalho rural, que é muito bonito, né? É motivo da gente glorificar a Deus. Mas, infelizmente, o que acontece é isso. Hoje você pega muitas letras que vão entrando no mesmo estilo musical, que tem letras assim que realmente não dá pra gente e aí o segmento fica marcado, né? Com aquele rótulo. Você fala de e aí, assim, música sertaneja, você lembra de bar, bebida, traição e tudo mais. Então, como que você vai cantar uma música para glorificar Deus? E, por exemplo, uma dupla que eu gostava mesmo, não faço mais questão não, Vitor e Léo. A maioria é tudo romântica, música boa, né? Tem aquela música Deus e Eu no Sertão, que é sozinho, né? Não pode ser assim, você tem que se juntar ao povo de Deus. Mas... se olhar por esse ângulo, né, essa letra aí realmente é uma letra que acaba trazendo assim, um aspecto de uma vida isolada, né, autossuficiente. É autossuficiente, sem precisar. Mas é uma letra bonita, a melodia e tal, beleza. Mas aí tem outra música deles também. Mas o que você acha da gente falar de músicas de boa qualidade, seguras e que a gente não vai arrumar rolo com ninguém. Exatamente. Um abraço, Vitor e Léo, tamo junto. Continue nessa carreira que vocês voltaram agora, né? Maravilhoso. Eu conheço pouca coisa de músicas sertanejas, até mesmo de rock. Eu gosto de rock, gosto de pop, gosto de tudo isso. Isso que eu ia perguntar, qual é o teu estilo de música? Gosto de todos os estilos. A música sendo boa, não importa. Menos pagode. Tô zoando. Aí fica difícil, aí, né? Salgadinho. Fica difícil. Ficou ruim pra você, Salgadinho. Pagode não dá, né? Você só lembra, se for Salgadinho? paragode, né? Não, Felipe, vamos manter a linha aqui. Eu acho que tem a ver com... Rapaz, esse episódio que ia ser um episódio que a gente ia ficar todo centrado aqui, né? O cara tá acabando. Eu acho que tem a ver com o nosso passado, o passado da minha família, a educação que a gente teve, né, da igreja que a gente teve, como a gente chegou na igreja. Acho que a gente pode até fazer esse link pro próximo assunto aí, se vocês quiserem. Que era de fato era a pergunta, né, que o Felipe fez a questão aí de desviar para outras coisas. Aí, não, mas pode falar então. Essa coisa de conhecer músicas sertanejas, ou seja, qual outra, não importa. Seja, por exemplo, os Beatles, né, as músicas internacionais, a gente não teve isso. A minha família, a gente teve, porque a gente estava num ministério que era muito fechado. Então a gente não podia fazer muita coisa, entendeu? Inclusive as músicas. Então a gente não cresceu ouvindo essas músicas, entendeu? E isso era para música apenas não, ou para outras? Para livros, para filmes, TV, séries, tudo que for relacionado com a cultura, mais ou menos assim. Então essa cultura musical, essa cultura de filmes, cultura sei lá, enfim. Popular, aquilo que era popular. Isso, que a maioria das pessoas tinham como comum. Que a gente conversava com os nossos amigos, a gente via isso, né? Que eles falavam, eles tinham assuntos diferentes dos nossos. E a gente não teve isso, a gente foi privado disso. Então eu não conheço. De um lado eu dou graças a Deus, eu glorifico a Deus por causa disso, agradeço por isso. Mas muita coisa privilégio. Mas muita coisa a gente perdeu. Muita coisa eram boas e a gente precisava ter passado por esse processo que todo mundo passou, né? Por exemplo, Queen é legal. São músicas. São músicas legais. Eu não entendo a letra, mas. Mama? Não. Não, brincadeira. Vai. Meu inglês, eu tô na produção e eu preciso resolver uma coisa. Então vocês vão conversar, não para não, que eu já volto. 1 minuto. Beleza. Vamos lá, Robson. Não, você tocou nesse aspecto assim, que você vê como algo, de alguma forma, que foi benéfico, mas também que você entende como falta, né? Que fez falta, que seria algo que poderia ter acrescentado. Talvez, assim, o que você acha que pode ter gerado, assim, que você
pensa assim, eu poderia ter conhecido, ou experimentado, ter tido contato com certa área da cultura e que pelo fato de estar lá restrito, isso não foi possível e hoje você vê como algo que faltou, né, para a tua formação ou que teve assim algum aspecto mais relevante que você lembra? Eu acredito que a parte mais, vamos dizer assim, que eu acredito que poderia ter acrescentado muito é a parte da leitura. Uhum. A parte da leitura, de você ter livros. Ler livros de Autores, né? de variados gêneros, não só cristãos. Entende? Então, muita gente já leu Harry Potter, eu nunca li. E isso era assim pontuado especificamente toda e qualquer, ou tinha alguns nichos assim que era batido lá nessa linha que você seguia, que vocês faziam parte? Isso foi na infância, na adolescência, né? Crescia. Nasci lá. Você nasceu e foi até agora, até recentemente. Chegar aqui. 2015, 2016. E aí era geral, assim, vocês não tinham acesso a nada, nenhum tipo de... Ou tinha alguns específicos, assim, alguns gêneros de música, era total. Era total. Só daquilo que era produzido lá na denominação. Isso. A denominação que a gente participava, ela tinha uma gravadora própria. Olha só. Então, basicamente, eram algumas pessoas só que gravavam músicas, compunham músicas e era distribuído esse material. Então, a gente tinha só aquilo ali. Era fechado. Ouvir. Era fechado. Então, tinha muita polêmica, né, porque isso a ordem vinha de cima, né? E as congregações, elas tinham que acatar essa ordem. Mas nem sempre acontecia, né? Na prática, então, como é que era? Na prática, por exemplo, a gente tinha Voz da Verdade, era uma música que eu conheço muitas músicas do Voz da Verdade. E a Voz da Verdade não fazia parte. Não era. Vocês já estavam, vamos pensar assim, vocês já estavam sendo rebeldes ali, ouvindo a... Pois é. Assim, ficava em cima do muro, ficava aquela coisa assim, não muito definida. Então, congressos, por exemplo, festas que aconteciam, sempre tinha uma música da Voz da Verdade. Porque a minha mãe, ela participou do grupo de jovens, ela foi conselheira de grupo de jovens lá. E a gente era pequeno nessa época, né? Então, mas a gente estava acompanhando. Então, a gente acompanhava os ensaios, todas as festas que acontecia. Então, Cassiane, por exemplo, Voz da Verdade, que não eram... E outros cantores que não eram, grupos que não eram da igreja, faziam parte ali daqueles momentos, entendeu? Mas eram músicas assim que eram muito parecidas. Eram muito parecidas com o que era cantado. Então, mas muitas vezes, assim como saem as decisões lá do Supremo Concílio, né, que um assunto meio que turbulento, que tá meio nebuloso, não sabe muito bem, aí eles definem, certo? Então tinha momentos na igreja que acontecia, não pode mais, é proibido, quem fizer isso e tal. Aí o tempo vai passando, vai esquecendo, aí volta ao normal de novo. Mas era assim, era muito fechado. Então, essas músicas que eu canto hoje, aqui, Vencedores por Cristo, que são músicas, bandas antigas aí. Você aprendeu tudo agora? Eu aprendi tudo agora. Não fazia ideia que existia. E nessa época, assim, o sentimento ali, vocês fazendo parte disso nessa época, era tranquilo ou vocês tinham aquela sensação, aquele sentimento de aprisionamento ali, naquele momento ali, nessa época, né, de infância, adolescência, vocês já tinham talvez aquela percepção assim, poxa, a gente está deixando de ter contato com as coisas que poderiam ser benéficas de alguma forma, ou não? Era tranquilo, né? Como é que foi assim isso? Você já ouviu a historinha do sapo, né? Você coloca o sapo dentro de uma panela. E aí você vai aquecendo ela. Ele não sente. Ele não sente nada. Não sei se na prática isso acontece, mas já ouvi a história. Mas é o que o pessoal fala, né? Você não sente falta daquilo que você não conhece. Entendeu? Então, pra gente, era normal. Entendi. Era a condição que a gente tinha, que a gente foi colocado. E
E a gente aceitava aquilo. A gente não sabia que existia um mundo lá fora, ou algo que a gente precisava, que era muito melhor que aquilo que a gente já tinha, que a gente estava vivendo ali. E mesmo porque, assim, né, embora houvesse toda essa restrição, mas o que de fato o prejuízo disso, né, não é necessariamente essas questões culturais, né, o acesso a isso. O problema em si realmente era a centralidade de Cristo, né? E aí isso vai mudar. Depois vocês já tinham, né, já estava com quantos anos? 20 anos? Onde? 18, quando vocês chegam, né, que as coisas mudam, que vocês vêm para presbiteriana. Foi em 2015, vocês 2016. saem, né, dessa igreja? Acho que eu estava com 24, 25 anos, por aí. Tá, e aí o que aconteceu? Vocês estavam lá e de repente tiveram contato com o evangelho de fato, né? Com o evangelho genuíno de alguma forma, assim, seria isso? Como é que foi essa fase, essa transição, essa mudança de lá para cá? Porque quando você está numa situação nesse momento ali, naquele contexto. Isso, você está praticamente numa bolha, né? É claro, a gente vê uma bolha. Então você não participa de coisas externas daquilo. É só aquilo. Então, automaticamente, você não sente falta do que está lá de fora. Você é aquilo ali. Mas a justificativa que era dada, por que eu não posso fazer aquilo? Por exemplo, eu não podia assistir televisão. Não tinha televisão em casa. A justificativa para o fato de eu não poder assistir televisão era bíblica, entre aspas. Entende? Mas, para mim, não tinha... Isso era uma coisa que eu ficava, mas por que eu não posso assistir? Por que eu não posso jogar uma bola com os meus amigos? Por quê? Por que eu não posso usar certo tipo de roupa? Entendeu? E eu ficava pensando, na minha ignorância ali, eu pensava, mas Deus é muito maior que um short, que uma televisão, uma veste de roupa. Ele não está preocupado com esse tipo de coisa. Né? E aí a questão depois, né, que a gente vai pegando maturidade, a gente vai raciocinando, nossa, mas eles justificam isso com esse versículo bíblico. E aí é uma leitura muito rápida que você faz, mesmo sem instrução nenhuma, você percebe que aquele texto não está falando nada daquilo. Então isso vai te gerando um incômodo. E aí você começa a questionar. Você começa a falar, olha, isso não está certo, você começa a questionar e criticar tudo. Mas você aceita aquilo ainda. Né? Porque aí pela tradição, talvez? Pela tradição. Pelo costume ali. Você precisa de muita coragem para furar essa bolha, entendeu? Porque você está acomodado ali. Então aquilo ali é cômodo para você se sente bem. E aí tem uma estratégia do medo, porque essas igrejas que querem manipular, elas utilizam o medo para te manter ali dentro, né? Então é muito difícil. O Felipe, ele contou a história dele, a esposa dele, a Natália. Uma vez a gente conversou bastante lá no acampamento. E ela estava contando. E eu me identifiquei. Eu falei, é isso mesmo. Essas igrejas, esses ministérios, assim, eles agem dessa forma. É a questão de manipular mesmo, né? Você fica alienado, praticamente. Manipulado. É porque, assim, se a gente olhar, talvez, se a argumentação fosse esse zelo apenas, né? A questão de você não ter acesso à televisão por conta daquilo que está de ruim ali e para preservação. Dá pra gente entender Sim. esse cuidado, esse zelo. Hoje eu falo pra ninguém assistir televisão, mas na minha época era muito boa. Mas a argumentação é diferente, né? Você Sim. falar assim, televisão, talvez aquilo que tá ali disponível, porque é tudo isso, precisa haver uma reflexão, se realmente aquilo é algo que vai trazer algum benefício, né? De você ver ali, talvez, algum programa que está só falando borracha, denegrindo até, às vezes, o próprio cristianismo. É diferente, né? Você olhar com essa maturidade de zelo, né? De santidade. A mesma coisa válido para música, para literatura. É diferente do que você simplesmente jogar ali e usar, talvez, textos, né? E tentar relacionar aquilo de uma forma assim, imposta. E aí, para quem está ali, muitas vezes fala, não está batendo, né? Eu acho que, imagino que seja assim. Eu acho que se esses líderes eles fossem mais claros, falar, olha, eu não quero. Na minha igreja, é isso mesmo. Na minha igreja, eu não quero que ninguém assista televisão.
é uma vontade minha. Talvez beleza? Seria mais honesto, né? Seria mais honesto. Uhum. Eu falei, não, beleza, então para mim ficar aqui eu preciso concordar com a vontade dele, e não com a vontade da Bíblia. E aí o que acontece é justamente que eles fazem dessa, vamos pensar, tipo de manipulação, malandragem, né? Usar a Bíblia para interesses pessoais, talvez, de querer se manter ali naquela posição de liderança. A gente viu muita coisa. A gente viu muita coisa ali, a gente percebeu várias coisas. Mas a questão também é que, por exemplo, eu não podia assistir televisão, mas eu podia ouvir rádio. Uhum. Por que eu podia fica ouvir incoerente, rádio? Né? Mas eu podia ouvir rádio deles. Ah, tá. Eu não podia ouvir uma outra estação, eu tinha que ouvir a deles. Entende? E acaba fazendo isso. Você falou que fica. Se eles tivessem algum canal de TV, algum programa de TV, eu poderia assistir. Olha só, então a questão não era a televisão. Não era. E você falou que irrita, né? Aí chegou um ponto, as coisas começaram a fazer sentido, você começou a tomar uma postura crítica e avaliar de outra forma essas questões todas, e aí isso impulsionou a saída, e aí você começou a procurar alguma outra igreja, ou foi pessoalmente olhando mesmo para a escritura, ou foi as duas coisas? Como é que... Quanto tempo que a gente tem aqui? Cara, a gente tem muito tempo. Hoje... porque, ó... Tá tranquilo. Por exemplo, a gente estava nesse ministério, e era um ministério pentecostal, então ali tinha muita coisa, muitas crenças, né? Questão de profecias e visões, essas coisas assim. Ô Elias, só deixa eu te pontuar assim, porque às vezes a gente comenta, era uma linha pentecostal, mas a gente não está pontuando, né? Porque existem muitas igrejas e no caso a gente não quer nem focar em si, né, especificamente aquela ou aquela, mas é só para... Inclusive eu estou tomando cuidado nem falar o nome. Isso, legal. Então, chegou um momento que os meus pais começaram a receber muitas coisas assim, nesse sentido. Deus está me falando isso, Deus está falando aquilo. Uhum. Então chegaram um momento que falou, Deus está falando que você precisa abrir um ministério. Deus tem uma obra na sua vida de você ter uma igreja. Uhum. Deus está te chamando para isso, para você liderar um povo e tal. E aí foi falando. Aí chegou um momento que nós acabamos saindo desse ministério e abrindo uma igreja nossa. Como uma revelação recebida nesse sentido, né? Isso. Como uma nova revelação, aquilo que a gente vê também, infelizmente, acontecendo muito. E acabou pressionando vocês a saírem para abrir um ministério próprio. Isso, em obediência a uma visão, como se Deus estivesse falando. Tá. Então a gente organizou, teve CNPJ, local, tudo certinho. Foi uma igreja organizada. E nós ficamos com essa igreja há mais ou menos uns 8, 9 anos. E seguindo essa mesma linha. Isso, seguindo um pouquinho a mesma ideia. Uhum. Então aí nós fomos mesclando, né? Porque aí é uma, vamos dizer assim, é uma cópia da igreja antiga. Uhum. Porque lá o líder podia falar, essa é a minha igreja. Então quando nós abrimos, é a minha igreja também. Ah, entendi. Então agora você estava numa posição... Eu podia fazer as regras, nós podíamos fazer as regras. Isso é perigoso, né? Olha só como é que muito pode diferente. mexer... Pode mexer com o ego isso, claro. Né? Você está numa posição dessa. É muito diferente da igreja presbiteriana, que a gente está subordinado a um concílio, né? Tem o presbitério e tudo mais. Lá não. Lá que você entende, você coloca em prática. E onde que eu tava? E aí vocês montaram esse ministério, era vocês, a liderança então era você, seu pai, minha família. sua família era a minha família. Era ali a liderança desse ministério. E esse ministério foi de imediato, assim, começou pequeno e cresceu, como é que... Começou pequeno, começou uma reunião na parte, nós moramos num sobrado, né? A gente se reunia embaixo, numa parte que tinha embaixo. Então algumas pessoas foram chegando, então muitas pessoas da igreja antiga foram participar com a gente, algumas pessoas que a gente já conhecia, então vai um convidando o outro e tal. E acabou que a gente manteve isso daí, a gente aí foi para um espaço maior e tudo mais, né? Então acabou cresceu esse ministério que começou ali, ele cresceu. Aí chegou pastores auxiliares também, chegou obreiros. Né? Então foi... aí começou a ficar mais organizado. Pessoas que ajudavam, que pregavam, que louvavam. E aí chegou um certo momento que
teve a ideia de que, nossa, nós precisamos ter uma escola bíblica dominical. Ou seja, a ideia inicial era de ter estudos bíblicos. A gente precisa de um dos pastores lá, dos auxiliares e obreiros. E aí a ideia seria, a necessidade surgiu da preocupação de estudar a Bíblia ou da necessidade por conta de ter uma programação? Porque também são duas coisas assim diferentes. Também. Ou eram as duas... Não, a gente precisa aprender mais de Bíblia. Teve esse interesse? Ou era mais pela programação em si? Eu acho que era mais pela programação. Ah, tá. Porque olhava para outras igrejas, né? Outra igreja tem, então a gente precisa ter também. Fazer. Então, e aí foi surgindo a necessidade. Falei, tudo bem, então, se a gente nós vamos fazer escola bíblica, então a gente precisa entender a Bíblia. A gente precisa entender a Bíblia. Mas a ideia deles não era essa. Era simplesmente puxar alguns temas, entendeu? E falar alguma coisa, curiosidades, alguma coisa assim, né? Mas não era estudar a Bíblia a fundo. De fato. E acabou que eu fiquei encarregado de fazer essa parte também, de participar disso. De liderar essa iniciativa aí que ia começar, a Escola Bíblica Dominical. Mas eu acho que na época era eu que podia fazer isso, na verdade. Porque os outros pastores e diáconos e obreiros, eles estavam ocupados, não podia fazer no domingo de manhã e tal. Aí eu acabei ficando encarregado disso. A minha mãe também participava. E eu sempre fui muito responsável. E aquele senso crítico já manteve, entendeu? Entendi. E aí eu falei, não, então já que é para fazer isso, eu preciso fazer alguma coisa, preciso estudar. E aí veio até mim uma mulher me convidando para participar de um seminário. Seminário bíblico. E eu fiz a inscrição. Eu falei, opa, chegou na hora certa, né? Então eu fiz minha inscrição e comecei a fazer. Seria um seminário teológico, no caso, para estudar. Para estudar a Bíblia. E foram 2 anos e meio que eu fiz esse seminário. E foi nesse seminário que eu tive acesso a livros que eu nunca tive e de alguns autores que foram salpicando ali no meio dos livros, que eram de teologia reformada. E esses autores, eles estavam ali sendo criticados ou sendo... Não, eles estavam como base da matéria. Ah, é? É. Interessante. Nisso daí, por exemplo, eu e o Silas, né, a gente tem vamos dizer assim, uma educação diferente dos meus pais, né? Então, eu compreendo totalmente isso. Né? A gente estudou, a gente saiu para fora, fez faculdade. Então, a nossa mente, ela abre um pouco, né? E os meus pais, eles vieram daquela mesma ideia. Então, tem uma mente um pouco fechada. Eles estavam a fundo nessa bolha, né? Vocês, de certa forma, faziam parte dessa bolha, mas tiveram ali o contato, né? Na periferia. Faculdade. E a gente continuava criticando muita coisa. Não, isso não tá certo, isso tá errado, isso não é bom. E aí a gente entrava em embates. Mas por que disso? Mas por que aquilo? Onde tá na Bíblia isso? A gente começava a fazer isso. Mas onde tá na Bíblia isso? Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a conhecer Hernandes Dias Lopes, do Hernandes Dias Lopes. Eu fui para a internet. Primeira vez que eu vi o Hernandes Dias Lopes e o símbolo da presbiteriana, eu falei, mas que é isso? De onde que esse cara é? Deixa eu... Aí eu fui o que é esse repolho, né? O pessoal fala, não, o que é esse repolho? Porque não, a gente via sarça, como muito preconceito a igreja presbiteriana, da igreja que a gente vinha. Então, que se criticava muito a igreja presbiteriana, essas igrejas assim, reformadas, né? E aí, a hora que eu digitei Hernandes Dias Lopes na internet, aí eu descobri que ele era da presbiteriana e tal, aí já apareceu a igreja... turma toda. Apareceu Nicodemos, apareceu outros também que eu não lembro na época. Então aí foi um caminho assim, que você vai trilhando e... É que o Hernandes teve também na televisão aberta, né? Também, Mas aí vocês não tinham acesso à televisão não aberta? Tinha, mas agora a gente tinha internet. A internet foi algo tinha também. Internet, E aí o que aconteceu? A minha mente foi abrindo com o seminário. Russell Shedd, por exemplo, eu lembro de um livro que eu tive que ler ele para matéria, que chamava Adoração Bíblica. E esse seminário, ele era de alguma denominação ou não? Ele era um seminário de teológico, mas de certa forma não era também tão restrito, de certa forma, como a linha que vocês seguiam. Não, era uma linha diferente. Eles já tinham uma certa... mas não era pentecostal, assim, ou não? Olha, a igreja em si, vamos dizer assim, a constituição da igreja, diziam que eles eram armínio wesleyano. Não era pentecostal. Certo. Então misturava as duas, o Wesley, a teologia de Wesley com a teologia de Armínio.
Mas dá para considerar como pentecostal. Sim, eles eles falam de que eles são um pentecostal um pouco diferente. Uhum. Talvez um pentecostal mais tradicional lá. Mas na prática é pentecostal. Na prática, eu já participei de cultos lá. A prática é pentecostal. Mas que já era acesso, mas já tinha acesso, né? Tinha credo. Já trouxe essa aproximação com bons autores, né? Lá eles eram totalmente diferentes do que a gente conhecia. Lá eles tinham uma dedicação à leitura bíblica, estudo bíblico, que a gente não tinha. Por mais que... É o que você falou no começo, né? Nós não vamos generalizar todos os pentecostais. Né? Existem diferenças. E essa denominação que cuidava de seminários, eles são muito dedicados à Bíblia, entendeu? Por mais que na prática você tenha essas divergências igual na presbiteriana, nem todas as presbiterianas são iguais, né? Mas ali a gente percebia, pelo menos pelo pessoal que cuidava do seminário, eles tinham um zelo pelas escrituras que chamava a minha atenção e me manteve ali por 2 anos e meio, né? Eu acho que esse aspecto a gente sempre procura trazer. O pessoal pode interpretar de outra forma, como se a gente tivesse passando pano ou alguma coisa assim, teologicamente, por conta da nossa raiz, né? Calvinista, reformada. Mas eu vejo assim, a gente tem que compreender e pontuar alguns aspectos, porque é isso. Embora essa linha pentecostal ela tome assim, um posicionamento que a gente não concorda, na verdade que muitas delas acabam que na prática sendo igrejas que estão ali se valorizando da escritura, da vida de santidade, enfim. Embora não esteja... As mais clássicas, geralmente. Embora não esteja necessariamente ali de acordo com aquilo que a gente prega, aquilo que a gente entende. Mas isso é importante. Tanto que acabou trazendo para você esse impacto, né? Falou assim, esse pessoal aqui, eles olham realmente para a escritura com coerência, com valor, então com responsabilidade. Isso já começa a fazer uma mudança, né? Acredito eu. Participei de confraternizações, né? Com o pastor da igreja ali. Então a gente percebia pelo comportamento, o comportamento do que a gente estava acostumado, né? O comportamento deles era diferente. Então você percebia que existia algo de diferença ali. E nessa leitura desse livro do Russell Shedd, do Adoração Bíblica, nisso eu já participava do louvor. Eu fazia o louvor lá na igreja, então eu participava do louvor, dava aula na escola dominical de manhã e tal. E esse livro, ele, vamos dizer assim, acabou com todas as minhas estruturas teológicas, dizendo, né? Teologicamente falando. Que eram muito frágeis, né? Porque era lá da bolha que você estava inserido. A adoração bíblica fala como nós devemos adorar, como nós devemos cantar, como nós devemos nos comportar no culto, como nós devemos agir durante a nossa semana, porque a nossa semana, nosso dia a dia é um louvor a Deus. Né? E, nossa, isso acabou comigo. Teve um dia que eu não conseguia cantar. Eu falei, não, eu preciso me converter de novo. Eu preciso me converter para me subir lá e cantar essa música agora. Fazer o louvor na igreja. Então, esse foi um momento muito difícil que eu passei. Eu passei sozinho isso, né? Eu acho que meus pais perceberam isso. Mas foi um momento, parece que aquele momento que a chave virou, sabe? A chave virou e aí eu comecei a seguir um caminho totalmente diferente. Eu não conseguia cantar mais as mesmas músicas. Não conseguia mais. Aí eu não conhecia as músicas do nosso caderno. E eu começava a caçar na internet. E aí analisava a música, procurava ver, e nem sempre eu conseguia achar músicas que eram fáceis de cantar e que eu conseguia cantar e a igreja conseguia acompanhar. Então aí, no nosso culto, nos domingos ali, dos dias de semana, eu comecei a cantar músicas diferentes, que a igreja nunca cantou. E aí começou a ver um incômodo das pessoas. Na igreja. Na igreja. Entendeu? As pessoas ficaram como, não, mas vocês estão cantando música que a gente nunca ouviu, que não sei o quê. Por que não canta aquela outra, que é muito bonita, né? E eu ficava, ai meu Deus, o que eu faço agora? Né? E eu falava, não, essas músicas que... tem que ser músicas bíblicas, né? Essa é que eu falava. E o Felipe falou a respeito da Constituição, se eles tinham... o que acontece, algumas igrejas mais tradicionais, mesmo pentecostais, elas têm toda essa
regulamentação, muitas delas, né? Ou talvez uma maioria daquelas mais antigas, mas o que acontece é que na prática acaba sendo algo que não é muito considerado pela pressão popular, né? Porque a pessoa está ali ouvindo e aí aquela música gospel que está tocando, que está fazendo sucesso, acaba sendo ali usada na igreja, né? E isso é um aspecto, né, que a gente tem, como a gente falou no início, né, na nossa igreja, na própria postura reformada, esse zelo, esse cuidado de analisar, ver a biblicidade da letra, da música, do ritmo, não usar disso como algo para poder trazer, para manipular, né? Não é uma ideia de manipular, mas simplesmente ter a música como uma serva ali da palavra, né? E usado no culto. E isso não quer dizer que o culto não seja prestado com emoção, né? A gente é um culto racional, mas um culto com fervor, né? Com dedicação. Sim. Você não precisa se emocionar para adorar a Deus. Mas você pode se emocionar adorando a Deus, sim. Não tem problema. Essa não é a fundamentação, né? Inclusive é um grande desafio esse, pois né? Muitas vezes você está emocionalmente, talvez não assim tão sensível, mas o desafio é você racionalmente se dedicar ali à adoração, né? Com a mente, né? Com a disposição ali intelectual toda, enfim, e não ser barreira, não ser aquela pessoa ali que simplesmente descarte a emoção, né? Justamente, não é isso. Eu vejo a nossa igreja ali como um divisor de emocionados e não emocionados, porque tem pessoas, por exemplo, eu sou, né, não sou tão racional às vezes. Eu acho que não, acho que você tá... Não sou tão racional. Você assim, não é racional? Eu sou mais emoção, sabe? Hoje eu consigo entender um pouco mais do racionalismo evangélico, assim, da coisa, né? Mas eu sempre fui pela emoção. E isso em tudo, né? Então tem hora que a gente tem que se segurar ali, porque, por exemplo, ontem no culto, eu falei, cara, isso não tá acontecendo. O que é isso? Que culto é esse? Né? Para algumas pessoas toca de uma forma, para outras toca de outra forma, né? Mas o que você falou agora foi perfeito, né? Você não precisa se emocionar, mas você pode se emocionar com louvor, com culto, né? E, nossa, muito bom. Tem gente que acha que se ele não sentir arrepio e chorar, Deus não tá falando com ele. É diferente. Mas não tem problema nenhum. Eu, inclusive, teve uma vez... Eu me emociono muito fácil. E eu me seguro. Eu tento controlar isso. Mas não que eu não esteja emocionado. Mas teve uma vez que o presbítero Gandolf, o filho, o Henrique, né? Henrique Gandolf. Ele pregou aquela vez e ele estava falando dos missionários, dos mártires, que acontece no mundo aí. Aquilo mexeu muito comigo. Eu subi, e aquele dia era a minha vez do louvor. Dirigir o louvor. Eu subi lá totalmente... Assim, o meu emocional eu fui tocado por aquela mensagem. Eu estava chorando lá embaixo. Emocionalmente tocado, né? Eu controlava as lágrimas dos olhos para não... É porque é meio vergonhoso, né? Você fica meio acanhado de fazer isso em público. Mas eu subi lá em cima, assim, eu tava controlando embaixo. Mas chegou lá em cima, não teve jeito. Aí você tá diante do povo, né? Seu emocional fica mais abalado ainda. Você fica mais sensível. Aí chegou... não sei se vocês lembram, eu não consegui orar. E aí o Hélito... Faz tempo isso. Faz, vocês não estavam na igreja. E aí o Hélito me ajudou. Eu falei, Hélito, ora aí, por favor, porque eu não vou conseguir orar. E aí, enquanto ele orou, tentei me recompor para cantar a próxima música. Mas isso acontece. Eu não quero deixar que isso é errado. É isso que vale a pena também a gente frisar ou destacar, né? Porque uma das críticas que a gente recebe é isso, né? Da nossa igreja, a presbiteriana ser uma igreja fria, que não tem emoção. Nada. E não é isso. É justamente, sim, a gente tem a preocupação do nosso culto racional, mas nós, como seres humanos, somos emocionais. Sim, então não tem como você não deixar se de lado. Até o Felipe falando assim, ó, não é correção, mas assim, a pontuação, ele fala assim, eu sou muito mais emocional.
Mas eu entendo assim, que primeiramente essa emoção está sendo tocada por conta daquilo que está sendo falado e processado racionalmente na sua mente, mesmo que ainda você não perceba. Fala tudo de novo que eu vou anotar, que eu vou passar para outras pessoas. Eu tô emocionado porque eu fui tocado racionalmente para ser emocionado. Exatamente. Não foi à toa que eu tô chorando aqui, tá ouvindo? É porque alguma coisa ali você ouviu, discerniu espiritualmente. Eu sou uma manteiga derretida mesmo. E aí, mas... isso eu não tenho vergonha, isso que é pior. Que bom. Isso é bom, isso é ótimo. Ó, tudo isso é diferente. Isso é diferente de você forçar essa área, né, emocional. Isso é diferente. Vamos preparar a liturgia de hoje para isso, com esse propósito. Isso acontece, infelizmente acontece. Acontece. E não é esse o objetivo, né? Não, e tem algumas igrejas que é revelação e tal. Quando vê que alguém tá chorando ou muito mais, aí que pega pesado mesmo. Pois é. Aí que força mais disso. ainda, né? Eu vi muito disso. Mas E sabe o que é incrível? Assim, as pessoas vão na igreja, até falei isso no podcast retrasado, eu acho. Esperando Deus falar, esperando Deus tocar, Deus emocionar você, né? E esquece que a igreja, que você tem que ir para louvar a Deus e agradecer a Deus todo instante, né? E se você for se emocionar por alguma coisa, nossa, isso aí já é um bônus. Acredito que seja um bônus, né? Perfeito. Exatamente. E você tocou esse aspecto. O culto é para Deus, né? Então você está indo ali prestar um culto. E aí a pessoa pensa assim, não, eu vou no culto para mim. Preciso comer, preciso receber alguma coisa. Vou lá renovar hoje eu preciso comer. Energias. O que acontece pela graça de Deus é que a gente é suprido ali naquela... Quando Todos a gente adora. Porque justamente a gente isso. faz aquilo que você comentou daquela palestra que eu não participei. Lembra da palestra que eu não participei, que você ficou frisando aquela vez? Que a gente... Deus nos fez, né? E o princípio do homem, né? Ali na Confissão de Fé de Westminster vai dizer, né? A primeira questão ali que o homem, o fim principal do homem é louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. Então isso está na constituição do homem, né? O homem nasceu, ele existe para adorar a Deus. Então quando isso acontece, né? Quando pela graça de Deus isso acontece, o homem está justamente, o ser humano está ali fazendo aquilo, né? Aquilo que para que ele foi criado. Para aquilo que ele foi criado. Então isso traz um benefício que você não é foi, mas você tá bem alinhado, hein? Você já sabia o que era a pauta. Né? Mas é porque você trouxe aqui, né? Com toda a ênfase, né? Isso, porque... aquela palestra que você não assistiu, então aí eu gravei, né? Entendi. E foi justo Joel Bick, Mas isso aí, eu tava falando pra uma pessoa que eu tava evangelizando, eu levei ele na nossa igreja, né? E aí ele foi e tal, depois eu falei, e aí? Gostou, tal, né? É que você foi embora, você não ficou pro estudo dominical, né? Que é legal demais, dependendo da classe que você vai, né? Você já tá falando do que você vive e tudo mais, né? Aí ele, eu gostei, mas sei lá, não me tocou, né? Não falou comigo assim, né? Aí eu falei, mas peraí, você foi lá pra alguém falar com você? Me fala que eu já mando uns 3, 4 conversar com você lá e tal. Agora, se você estiver esperando Deus vir falar com você à toa, assim, né? Você receber uma, né? Uma mensagem divina ali, né? Vou ser sincero, não vai acontecer. Ali é para você agradecer por você estar respirando, por você estar nessa vida, por você ter tudo que você tem, por você ter uma família maravilhosa. É para isso. E se acontecer alguma coisa de bom na sua vida, é um bônus. É um bônus que Deus está te dando, meu amigo. Então, é só para agradecer. Aí ele, nossa, agora faz sentido. Eu falei, exatamente. A vida começa a fazer sentido depois que você entende isso. As pessoas confundem muito o que é o culto, né? Acho que o culto é para elas. O culto já fala, é para cultuar. Cultuar Deus. quem? Deus. Né? E esse foi o... Pode... né? Então, depois dessa crise, né? Voltando aí para sua... você viu que a gente não tem pressa aqui, né? Beleza. Depois a gente tá Beleza. aqui, ó. Já percebi o dia que foi na casa dele. Você lembra aquela vez? A gente ficou... Deu um café meia-noite? Saí de lá da cadeira 3 horas da manhã. Mentira. Foi mesmo? E esse cara querendo fazer café. Aí, Natália. Tá vendo que não é só com você, não. Vocês querem um cafezinho? Calma aí, rapaz. Eu tô indo embora, 3 horas da manhã já. Ai, você não tá ligado. Isso então não é só com a gente, então. Não. Tá aí. Rapaz.
Perdoa, cara. Faz sentido. Eu não mas queria ir eu não tenho embora aquele pressa. dia. Eu também não queria, você percebe? Aquele dia a gente tava numa não conversa tava, ali. tava muito bom, mas a Natália tava... Tava entrosada ali a Aí, será que conversa. ela quer um Chega uma hora que o cafezinho corpo pra dar não um- dá, você quer continuar, uma mas não vai, ribada? né? Não, olha lá, tá vendo? Mas vocês me interrompem. Aí não dá, eu preciso fazer a Precisa pergunta de mais aqui. horas. Vamos começar mais cedo. Tem uma É. ideia também. Começar na hora do almoço. Pode ser. Nós vai até de... Né? Vamos lá. Não, mas voltando lá, essa transição. Então você teve esse momento ali, esse contato, o Russell Shedd, a questão da adoração. E aí, daí para você romper foi um processo também, né? Não foi do dia para noite, né? Foi algo. E aí você chegou, Porque teve contato com a nossa intenção era manter Uhum. o ministério ali funcionando, né? A nossa intenção era que aquele ministério fosse um ministério bíblico, né? Uhum. Então, isso, assim, começou muito por mim, isso. Por causa do seminário que eu fiz. Então, eu comecei a trazer coisas de fora para a bolha que a gente vivia. Isso começou a causar problema, de Isso. certa forma. Isso começou a causar. Começou a causar na música e na escola dominical, que eu fiquei praticamente sozinho ali. Uhum. Porque os outros não poderiam participar, eles trabalhavam e não tinha como participar. Outros não conseguiam vir, então ficou para mim. Então, assim, você começou a trazer praticamente uma reforma, Olha, uma reforma ali para dentro daquele contexto teu. sem ali, né? querer fazer qualquer comparação, não. É mais ou menos isso, porque foi trazendo novas ideias, né? Uhum. Ideias de coisas que a gente nunca ouviu falar. Novas velhas ideias, porque são ideias que você foi trazendo bíblicas, Isso, né? e na verdade não eram novas nenhuma, Uhum. porque era a Bíblia. Tava do nosso lado todo esse momento, mas a gente nunca sentou Nunca para usou, ler. né? Nunca usou. Nossa, me Nunca identifico. leu. Aí você já foi trazendo ali palavra antiga pro pessoal ali. Teve uma época dessa do seminário que eu conheci palavra antiga. Olha, uma palavra antiga, eu gosto muito Eu deles. também gosto. E aí o que aconteceu? Nos estudos bíblicos, né, eu pensei assim, no começo a gente pegava temas isolados, né? Aí eu comecei a perceber que a exposição bíblica era um método muito eficiente. Uhum. Que aí eu li esse outro livro do Hernandes Dias Lopes, Pregação Expositiva, que tem uma capa Sim. azul, não sei se você conhece, Uhum. que a gente estava nessa matéria. E esse livro eu tinha que ler para fazer a prova. E aí eu falei, meu Deus do céu, agora foi outro baque. E aí eu comecei, tudo bem, pregação expositiva, esse negócio é muito legal. Eu entendi no livro como que é que fazia e tal. Uhum. Aí eu comecei a praticar aquilo. Eu falei, se nós vamos ficar com esse ministério aqui mesmo, então por que a gente não expor a Bíblia inteira? Olha só. Aí eu falei, é eu que vou fazer mesmo, né? Então eu sei. Vamos começar de Gênesis e vamos terminar em Apocalipse. E aí eu comecei Gênesis, primeiro capítulo, né? Aí eu não conhecia autores bíblicos, então eu procurava na internet, pesquisava. Aí a minha pesquisa era assim, autores reformados, autores não sei o quê, entendeu? Nesse sentido. E aí eu comecei a baixar alguns livros, né, que eu achava na internet, algum material, e as próprias pregações de Hernandes Dias Lopes, de alguns Nicodemos, eu pegava e baseava muito por aquilo ali, e outros documentos que eu achava também, e ia conversando com os professores de lá. Olha, esse autor aqui, ele é interessante? Como que é? Eu posso confiar, tal? Aí eu falei, não, esse autor aqui é legal, tal. E então eu comecei a fazer meio que uma biblioteca para mim. Então eu peguei um comentário bíblico do Pentateuco e comecei a seguir aquilo ali. Ia lendo e expondo, explicando, tentando... Isso na escola bíblica Na lá escola da bíblica igreja. ali da igreja, nos domingos de manhã. Então, era muito legal. As pessoas, elas ficavam assim, nossa, nunca ouvi isso. Uhum. Nunca Olha ouviram. só, pregando a Bíblia Pregando a Bíblia. dentro e de uma elas nunca igreja ouviram. evangélica, entre aspas. Então assim. surgiam algumas dúvidas, a gente tentava responder. Mas o ponto crítico foi quando nós chegamos em Êxodo. Uhum. Que ali eu procurei fazer um paralelo com Cristo das coisas que a gente estava lendo ali. Então, acabou surgindo o assunto de fé e obras. Aí foi a gota d'água, vamos dizer assim. Já estava incomodando há algum tempo já, mas eram coisas que não eram novas e muitas vezes algumas aplicações era difícil de aceitar, né, de entender. Mas esse assunto da fé e obras, né, porque Êxodo era tudo aquilo, e agora? O que nós devemos fazer?
Nós devemos só confiar em Cristo. Que ali o aspecto da aliança é muito claro ali, né? Ela sendo manifesta ali na libertação do povo. Deus agindo graciosamente. Deus agindo. As pessoas elas não conseguem entender que era Deus que agia no povo de Israel. Uhum. Não era o povo de Israel agindo e usando Deus. Entende? Uhum. Então as pessoas elas tinham essa ideia. Não, eu preciso fazer. Eu preciso fazer e Deus vai abençoar o que eu faço. Mas o povo de Israel, eles seguiam a direção de Deus. Então, a hora que nós chegamos, fiz esse paralelo, aí foram aí foi o impacto. Foi o impacto. Aí não teve jeito. Ali foi meio que um divisor de... Olha só. Foi um divisor de águas. Falando aí. O mar... abriu ali o Mar Vermelho. Ali, pois é. E aí, logo, tocou o assunto lá de Tiago, né? Que fala da fé e das obras. Aí veio Romanos. Aí foi um assunto, assim, pesado demais, doutrinariamente falando, Sim. né? Quando você coloca ali na discussão Romanos e Tiago... Exige um posicionamento diante disso, né? Exige, né? Assim, olhando para esses textos, não tem como você ficar em cima do muro ali, né? E era um processo, Robson, que eu não estava falando ali como alguém que já estava vivendo aquilo. Eu estava aprendendo também. Entendia? Que legal, cara. Porque eu lendo e estudando para dar a escola dominical, eu falava, meu Deus do céu, para mim aquilo era novo também. E Lutero teve essa mesma experiência, vamos pensar assim, guardadas as proporções, mas ele estudando Romanos, para lecionar Romanos, ele é impactado. Fala assim, foi a primeira vez que eu entendi qual era o conflito, aparentemente, que Tiago tinha entre fé e obras. Por que Tiago fala de obras e Paulo vai falar da graça? Uhum. Como que eu entendo isso? Né? Como eu coloco as coisas nos devidos lugares. Isso. Né? Então, olha, sem conhecer Calvino, sem conhecer tudo, eu já estava seguindo esse caminho. Uhum. Entendeu? E aí, aí começaram a surgir outras questões. Sim. A questão dos dons, por exemplo. O dom de revelação, o dom de profecia. E começou a surgir perguntas assim. E era também... Eu acabava pregando nas terças-feiras. Uhum. As terças-feiras nós tínhamos culto de terça. Então, os cultos de terça era a mesma coisa. Eu pegava livros, por exemplo, de Tiago e eu expunha o livro. Uhum. Entendeu? Aí as pessoas ficavam, mas isso aqui agora não tem mais pregação. Agora só tem estudo bíblico. Aquilo não cabia na minha cabeça. Mas como assim só estudo bíblico? Isso é uma pregação. É uma exposição, né? É uma exposição da Bíblia. O Hernandes fala isso, né? Que no começo também, esse processo da igreja, na própria denominação presbiteriana, a questão da pregação expositiva, no início, né? Porque ela teve um período que isso não era tão preconizado, era algo que era usado na igreja, e ele conta que muitas pessoas falam assim, mas isso aí é aula, é escola dominical, né? E aí as pessoas, né, até ter esse entendimento, né, do valor que a gente tem na pregação expositiva, né? Como isso enriquece, como isso traz demais. Maturidade mesmo, cristã, né? Você olhar para o texto e a partir do texto fazer as aplicações. Sim. Não trazer um tema qualquer e tentar ajustar alguma coisa ali da Bíblia para defender aquilo que você quer. Então, realmente, essa experiência é muito bonita. E aí, então, isso também acabou trazendo consequência ali na tua experiência musical, né? Que você era líder de louvor ali também, sim, né? Sim. E nesse período, né? Vamos aproveitar um pouquinho de música, não sei, teve alguma música, talvez, que remete, assim, àquele período, essa crise toda, talvez alguma música que você fala assim, poxa, essa época aqui tinha essa música que eu cantava, que marcou, tem alguma letra, alguma música assim? Dessa transição que eu passei a cantar? Tem algumas músicas. Mas dá pra você tocar hoje aí ou agora pra gente aí? Preparado? Veio preparado? Tem aquela música do Fernandinho, que é... Meu Deus, qual que é o nome dele? Figueira? Não. Não, é antes dessa. Acho que tem aqui acho que tem até nosso caderninho. Tem uma outra música também, mas que eu não vou lembrar agora. Que fala da passagem, acho que de Batista, que ele cresça, que eu diminua. E nossa, essa música a gente cantou muito. Eu lembro que era dessa transição.
A hora que eu achei aquela música, eu analisei a letra, eu falei, nossa, que letra linda. Tá. Letra linda, melodia linda. Então a gente cantava. Enquanto eu não conseguia aumentar o meu portfólio de música, a gente cantava aquela música quase todo domingo. Porque eu não tinha outra. Eu falei, vou cantar essa, não vou cantar Parecendo outra. eu. Com... Vineard, a gente cantou Vineard na época, mas eu não vou lembrar das músicas. Mas tem uma do Fernandinho, nossa, é que agora assim, na pressão eu não consigo lembrar de nada. Não, fica tranquilo. Mas aí a gente vai fazer questão de pelo menos mais umas 2 músicas aí a gente... Pode ser as de hoje, né? A de hoje? As de hoje. Sim, as atuais. Enquanto você lembra aí, vamos cantar uma música dessa nova. Isso aqui. Bom, né? Novidade do podcast. Aqui, todas as coisas. É isso aí. Amanhã é pão de queijo. Entendi. Né? Todas as coisas. Todas as coisas? Fernandinho. Acho que eu conheço a música, hein? É bem conhecido. Vamos cantar ela? Vambora. Na capela, sem violão? Vamos. Não, vamos pegar o violão. É normal enroscar o fio aí, Elias. Garoto. Boa. Essa aqui nós cantamos muito lá também. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Até você resolver deixar esse
esse ministério, e aí foi nesse contexto todo de louvar, entender tudo isso e chegar na nossa Olha que igreja. música maravilhosa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito lindo. Ali, Romanos, nós amávamos a Deus, tudo cooperou por isso, né? Pra gente conhecer mais Ele. Interessante essa perspectiva, de fato, se dando ali, né? Mesmo ali, talvez naquele contexto longe, né? Ou dentro dessa bolha, Deus moveu ali naquele... Sim, hoje nós olhamos para trás, a minha família toda, né? Porque esse foi um processo não só meu, mas processo da minha família, como um todo. Alguns tiveram mais impactos, os momentos de impacto foram diferentes, né? Eu tive o meu momento, a minha mãe teve o dela, o meu pai teve o dele, o meu irmão também teve. Mas quando a gente olha para trás, a gente percebe isso, o cuidado de Deus sobre a nossa vida, né? E não tem como, né, a gente não se emocionar, falando de emoção aqui. A gente pensar nisso. Uhum. Olha só. Engrandecer a Deus por isso. Engrandecer a Deus. Deus realmente, ele estava olhando para nós. Estava olhando para nós e levou a gente para águas tranquilas, né? Uhum. Porque a gente vivia numa turbulência, né? Uma turbulência, assim, de muitos conflitos internos, por causa de a gente enxergar Deus de uma forma diferente. Olha só que contraditório, né? É. Aquela bolha que, de certa forma, tinha esse pensamento de preservar, na verdade, trazia grande turbulência ali. Sim. Né? Porque é justamente você isso. Não sentia seguro, contraditório, né? Você, por exemplo, você entender que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, ou para agradar a Deus e ter méritos na salvação, isso te traz uma crise, né? Uma crise. Você fica perturbado. Porque você conhece Deus, você sabe quem é Deus, né? Uhum. A gente falava isso lá, que Deus é santo, Deus é perfeito. E aí? Como que eu lido com um Deus desse? O que eu devo fazer? Qual é a altura da perfeição do que eu devo fazer para esse Deus perfeito me aceitar? Uhum. Então, assim, a gente vive em conflito, né? E todo ser humano, honestamente, olhando para essa realidade, que realmente esse Deus é santo, é um Deus salvador, e existe essa santidade para essa relação, ele vai reconhecer que ele não é capaz, Sim, nele mesmo, de alcançar isso, né? Que ele precisa desse Deus para a própria salvação dele, né? Então, esse é o sentido, né? O nosso reconhecimento da salvação pela graça somente. Isso teologicamente, esse era o conflito, uhum. Entendeu? Eu não entendia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu não posso me relacionar com conta não fecha, né? Com esse Deus perfeito dessa forma, mas eu não sabia explicar. Uhum. E não sei se o Felipe tem alguma questão a mais, mas uma das coisas... Mas qual música você quer analisar agora? Eu assim, eu sei, acho que é algo que o pessoal também gostaria de ter acesso. Eu lembro que você compartilhou uma vez uma letra, composição tua, mas é isso, foi uma vez só, acho que para quem estava ali. Foi. E hoje talvez seja a oportunidade da gente poder ter acesso a isso, gravado, né? Pra gente também analisar, essa música, né? Analisar a música. Pois é. Ele quer de qualquer custo, rapaz. Brincadeira. A gente vai ter que gravar um podcast aqui. Das heresias mundanas. Esse é um assunto que tá permeando a nossa conversa aqui, né? Você vê que ele veio desde a hora que chegou, não sei de onde que... Hoje a gente teve a oportunidade de gravar um episódio com o pastor Misael. Cara, ele ficou quietinho, não fez uma, não trouxe... Agora não, agora quando tá aqui, ele fica querendo levantar polêmica. Uma só, ou duas. Tudo. Ao vivo aqui, gente, direto Ele fez questão de participar de alguma forma hoje, né? Pareceu, ele não pôde presencialmente. Fica um abraço pro Du, hoje não deu para ele estar presente aqui, mas ele faz parte sempre aqui da nossa mesa, mas o desejo nosso é esse, de ver aí a composição, algo para você compartilhar com a gente. Isso é algo precioso, né? A gente poder contar ali no nosso Elias, ministério. Uma curiosidade, um particular. Você trabalha fora ser músico? Porque todo músico nenhum trabalha, né? Fora músico, o que você faz? Eu
Trabalha eu e meu irmão numa assistência técnica de tecnologias, computadores, notebooks, celulares. Você tá brincando? Olha que legal. É bom saber, né? Muito bom saber. Eu e o Silas. Eu sou cliente. saber, né? É mesmo? Eu sou cliente lá. Olha isso aí. O Rafa Gala já foi lá. Não, vou levar lá uns... PC dá uns problema. PC pra você colocar uns SSD pra nós lá, dar uma melhorada, tem jeito? Temos. Essa é a especialidade deles lá. No lugar de onde tocava música, né? No lugar do drive. Peraí, deixa eu achar aqui, gente. Aqui. Vamos Quantas cantar músicas já escreveu? uma música inédita aí, pra ver se o Felipe não interrompe. Tem algumas músicas junto. que eu escrevi que eu não tá bem organizada. Assim, eu não sou compositor. Não. Essa é uma coisa assim que vamos tentar fazer. Mas compor é uma arte. É uma arte. É igual você desenhar um quadro. Você tem que ter técnicas, tem que saber fazer para o negócio ficar bom, né? Não é à toa que quem grava geralmente faz sucesso. Compõe, né? Quem compõe é muito bom nisso. Mas é muita coisa envolvida de você fazer uma música. Não é só você fazer a letra. Tem que ter harmonia, tem que ter melodia, né? Seguir uma linha de difícil, de música, né? É muito difícil fazer a música. Não, você também tem composição, Felipe? Tem. Mas pela sua modéstia, assim, ele fala que não canta. Ele fala que não compõe. Se você compõe igual você canta, é o melhor. Ele falou tem seco, né? Tem. Vamos voltar aqui no... É que a minha música, ela é muito ente, sabe? Ente? Ela rima muito. Entendi. Contente, doente, sem dente. Eu entendi. Não, Essa daqui eu acho que foi a primeira música que eu escrevi. Que eu pensei, vou tentar colocar uma música aqui. Aí eu coloquei essa letra aqui. Ela tem algumas partes que rimam, mas outras partes também não rima muito. Não rima nada. Posso cantar ela? Pega lá, por favor, pega lá. No próximo vídeo vai ter um hold aqui pra você, tá? Te vestindo aí. Ixi. Aqueles caras que arruma tudo. Douglas. Coitado do Douglas. Douglas Esse cara seria o Tony, né? O Douglas, eu tava reparando no como é que chama lá? No nosso negócio lá da igreja, boletim. Douglas saiu 2 vezes semana passada, você viu que legal? Privilégio dele, você né? viu o Douglas? Rapaz, tava brilhando lá. O cara é famoso, né? Não, era careca dele, tava brilhando. Vamos lá. Eu não tenho... Eu só vou tocar o jeito aqui, aí essa questão de arranjo, essas coisas tem que criar depois. Mas é mais ou menos assim. A gente vai criar. Como um vinho regando areia, como um rei debulhando na eira, a majestade em servo se tornou. Humilhando a si mesmo entre nós habitou, em forma de homem o rei se encontrou, semelhante aos homens se tornou. Por Deus exaltado soberanamente, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus, e toda língua confesse o Senhor, Jesus, 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 nome sobre todo nome. Mais uma vez. Como um vinho regando areia, como um rei debulhando na eira, a majestade em servo se tornou. Muito boa, hein? Humilhando a si mesmo entre nós habitou, em forma de homem o rei se encontrou, semelhante aos homens se tornou. Por Deus exaltado soberanamente, Jesus, nome sobre todo nome, Jesus,
toda língua confesse o Senhor. Jesus, 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 nome sob todo nome. Essa é inédita. É? Essa não foi aquela que você tocou uma vez, que era... Eu acho que não foi essa música, não. Maravilhoso. Foi não sei nem o que vocês estão falando aí, só sei que isso aí é hit, isso não, aí é muito Jesus. Boa. É muito boa. Isso aí é muito boa. Muito bom. Vamos levar pro conselho. Não, tem que tomar cuidado toca agora, fiquei até preocupado. Você registrou, não? É. Não fala isso, fala que sim. Solta. Sim, registrei. Eu acho que tá registrado aqui agora. Tá registrado. É verdade. Tá registrado. Quero ver você tocar aqui isso aí. você falou, eu acho que a gente tava no processo de pandemia, não é? Eu lembro, acho que foi tava até numa meio, noite de louvor. Final, alguma coisa assim da pandemia. Isso. Tá, essa daqui é a mais antiga. É mais antiga. Essa é a mais antiga. Muito boa mesmo, Muito parabéns. boa. Acho que você não tava nem no seminário ainda. E ela é vendável? É vendível? Tem possível aí? Vamos mandar pro pessoal. Não, é meu. Você não quer que vira hit, então você fala? Meu. Vai esperar a sua Já banda estourar. Já tenho poucas. Não vender. Vamos orar, ó. Irmãos, vamos orar para que o Você Elias... Você não pensou em gravar um EP, não? Eu pensei, tenho vontade. Faça mais vamos ver letras, aqui no estúdio, a gente fazer alguma coisa e tal, né? Isso, eu acho que essa que você falou é essa aqui. Um dia a mais. Acho que é. Que era a gente estava na pandemia, no meio da pandemia, as regras estavam era uma restrição um pouquinho. Então a gente teve uma noite de louvor nesse período. Isso mesmo. E aí eu pensei um pouquinho sobre essa esse situação. Contexto. Esse contexto, né? Muitas pessoas morrendo por causa daquilo, né? E as pessoas que estavam vivas estavam super preocupadas de não morrer. Foi um processo difícil. Então, um dia a mais. Ou seja, aqueles que confiam em Cristo, né? Aqueles que estavam em Cristo, cada dia que passava era um dia a mais para adorar a Deus. E essa deve ser a nossa confiança, nossa alegria, né? De um dia a mais. Isso, a gente tem um dia a mais. Pra... exatamente. A nossa... Por que ficar preocupado, né? E ansioso pelo dia de amanhã? A gente tem que viver hoje. Então, se Deus deu mais um dia, aproveite esse dia para adorar Ele. É isso mesmo. Então, naquele contexto, a gente não tinha certeza do dia de amanhã. A gente podia pegar... na verdade, a gente vive, muitas vezes, Sim, uma falsa confiança, né? Sim. De que é uma ilusão de que exatamente, a gente é uma ilusão. a gente não sabe. E a gente é chamado justamente isso, a viver o dia. Exatamente. E mais naquele contexto ficou mais claro isso, né? Isso foi. Porque tem pessoas, amigos próximos, que dormiam e não acordavam no outro dia. Né? Por causa disso. Você vai cantar ela? Eu vou tentar aqui, mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Tá. E aí, o que acontecia? Que a gente via, né? Pessoas perdendo seus empregos, né? Pai de família que não conseguia trazer o pão para casa. E a gente acompanhava essas situações pelo grupo da igreja. Então, pessoas ficando doentes. Então, eu via a igreja se movimentando para dar alguma assistência, né? Para as pessoas que a gente conhecia, os casos que chegavam até a igreja. Então, a gente via as pessoas ajudando, se disponibilizando. Olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Muitas vezes com questões financeiras também, né? Com as orações e tudo mais. Então, nós vimos muito no grupo assim, estou em oração por você. Estou orando, minha irmã. Então, os problemas chegavam e a igreja estava orando, a igreja se movimentava, apesar de todo mundo estar isolado. Né? E isso demonstra que a igreja, a importância da igreja, né? De nós termos a igreja, esse privilégio de fazer parte da igreja. Porque a gente é privilegiado por ter a igreja. E Deus, ele sabe disso e ele deu a igreja pra gente. Né? Assim, a igreja como um corpo, né? Porque nós somos igreja, eu entendo isso. Mas a reunião dos santos, né? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Ele sustentar a igreja, que não né? tem tamanho. Dessa forma é uma bênção. Exatamente. Ele chama o indivíduo e ele leva ele por um corpo e fala, aqui você vai ser trabalhado. Isso tem um aspecto teológico muito forte que, infelizmente, algumas pessoas pensam na questão da redenção, salvação em Cristo Jesus e
simplesmente algo pessoal e que não envolve isso, né? Não acaba tendo essa consequência. A gente entende que essa salvação pessoal ela acaba levando, né? O Espírito Santo leva a essa comunhão da igreja, da vida na igreja, da pessoa fazendo parte dessa igreja, sim, ainda que imperfeita, né? Mas uma igreja que está aí lutando, né? Uma igreja que está nesse processo, né? de busca, de desafios, aperfeiçoamento, né? De santidade, tudo mais. Porque na igreja, a vida também ela faz isso, né? Ela vai lapidando a gente, mas a igreja, eu vejo esse aspecto da igreja. E isso não é a igreja presbiteriana do Brasil, não é a igreja batista, a igreja metodista, não, é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, exatamente. Você fazer parte disso, de você realmente se comprometer com ela, de fazer parte, de estar ali ativamente. É a igreja militante que a gente chama, essa igreja. E ali você é aperfeiçoado em todos os sentidos. Você cresce pessoalmente, você cresce emocionalmente, as suas relações melhoram, até mesmo questões de fala, por exemplo. Eu era muito tímido, não falava. Hoje eu canto e dou aula na escola dominical. Líder de GIS também. Líder de GIS. Então, é a graça da igreja. Você vai crescendo, você vai criando maturidade e bagagem. Isso por causa da igreja. Você se relaciona. Compositor também. Ali você... Ixi, rapaz, vai enchendo... Você precisa saber lidar com as pessoas. Ali o seu ego é atingido. Tratado, né? Você é tratado, você é tratado ali, entendeu? Porque não é a mesma forma que você responde um amigo no trabalho. Ali é diferente, você precisa pensar. E aqueles ensinamentos que você tem, você acaba levando para a vida, né? Compromissos são assumidos, né? Compromissos são assumidos, responsabilidade você precisa ter. Então, nossa, Então, eu vou tentar cantar, que essa música que eu tenho um pouquinho de dificuldade para cantar ela ainda. Apesar que foi eu que fiz. Não sei. E nada então. É de manhã, o tempo passa e nada então. Só teu amor que arde em meu coração. Um dia mais pra viver em adoração. E vai-se então, o sol aquece e perece a buscar por pão. Cristo corpo sente a dor do meu irmão. Um dia mais pra viver em adoração. Desperte já. Se és justo, santo, escolhido, tome o seu lugar. Na cruz o Filho agonizou para nos poupar. No caminho próximo te ver passar. E o que fará? E o que fará? E nada em vão. O simples ato de dizer estou em oração evidencia a santa obra da redenção.
Um dia mais pra viver a compaixão. Maravilhoso. Falar pra você, se deixar aqui nós vamos até o final da tarde. Mas até o final do dia, até o final da noite, não para mais. Até às 3, né? Como eu... Ô, Elias. Até às 3 da manhã, Elias. Por isso que você não foi mais em casa? Deu uma afastada. Cara, me desculpa, hein, cara. Ó, a gente envolve tanto, é que é muito assunto. Mas foi muito são bom. experiências boas, né? Como essa que a gente está tendo aqui, compartilhando com você. A gente quer deixar isso para você, que você acompanhe os nossos episódios, o nosso trabalho. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, acesse lá o site da nossa igreja, www.pbriopreto.org.br. E também, assim, envie, né, alguma mensagens e se inscreva no canal. Exatamente, inscreva no canal. Ative as notificações, aí, deixe seu like. Né? Vai no Instagram, Calvinamente também, fala com a gente compartilhe, lá. né? As Calvinetes, agradecer as Calvinetes aí, já tem 2. Explica direito essa história de Calvinete. São pessoas que têm dado um apoio e dado um feedback muito legal, né, pra gente. São então, 2 pessoas, a Abigail e a Lloyd, né? E a Lloyd, 2 pessoas que assim... Deus abençoe muito a vida de vocês e a gente agradece muito, porque é um desafio, esse projeto todo, né, é um trabalho. O Felipe aí tem toda essa disponibilidade de ceder aqui, de abrir esse espaço, o Fábio lá trabalhando, o Thor, né, um apoio, né, Eduardo, então, você... Tudo isso é algo... Acho que manter os convidados também, né? Também, a gente... É um desafio. Os convidados, disponibilizar, né? O tempo aí. Agradecer os convidados, né? Muito obrigado aí. E a gente agradece, viu? Não, eu digo assim, de você pensar em novos convidados. A semana que vem, quem que vai ser? Quem vai ser? Tem uma agenda. É o Robson. É o Robson, faz. Tem aí, mas a nossa igreja tem muita gente que tem aí conteúdo para compartilhar, e aí a gente também até prepara, né? Você vai ter outra oportunidade de vir aqui participar, com certeza. E hoje foi só aí uma introdução, né? E já foi maravilhoso. Os 3, eu acho. Ele, o pai dele e o Tony. Vamos... meu pai não canta. Não, então vou trazer o Douglas. Aí. A confusão que você faz. A gente sempre termina com uma oração e sempre o nosso convidado que faz, então não vai ser diferente. Você já veio preparado? Já não? Sim, para orar? Então antes de você orar, já vai orar um pouco mais feliz. Isso aqui é uma lembrança do nosso podcast para você dar uma olhadinha. Só que lindinha. Aí que legal. Nossa, tem minha foto. Pra você assustar na hora que vai tomar um café. Poxa vida. Brincadeira. Pior que você ficou bonito, cara. Ficou bom aí na foto aí. Hein? Pior que ficou pior. Melhor que ficou bom, né? Bonitinha. Você viu o nome? Porque a gente pergunta 28 vezes. Entendi. Pra não imprimir errado. Pra não errar, né? E mesmo assim, às vezes ainda acontece. Um abraço, seu Paulo Bovério. Brincadeira. Né? Vamos fazer uma oração, então. Com essa oração a gente já caminha, então, pro final do nosso episódio. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por ter esse privilégio, ó Deus, de estarmos aqui reunidos para conversar e expor, Senhor Jesus, a nossa vivência, a nossa experiência com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor olhou para nós, olhou pela minha família e cuidou, Senhor, com os seus filhos, com a menina dos teus olhos. Senhor Jesus, te dou graça, Pai, pelo teu amor, que é demonstrado a cada dia a todos os teus filhos. Que todos aqueles, meu Pai, que estão seguindo o Senhor, que são cristãos, que possam tirar algum proveito desta conversa e entender, ó Deus, que os seus olhos jamais deixarão ou se fecharão para enxergar os teus filhos, teus escolhidos que estão sobre este mundo. Amém. O Senhor está atento, o Senhor os conhece bem de perto. Obrigado. O Senhor sabe de todas as necessidades, meu Deus, todas as dificuldades, todos os medos, todas as ansiedades. E o Senhor, com certeza, cuidará de todos eles. Sim, levará eles a águas tranquilas, meu Deus, e os manterá para os teus propósitos. Em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua igreja possa confiar em ti, o noivo que virá no último dia, Pai. Que essa esperança esteja no nosso coração e que ela jamais se apague, ó Deus. Amém, Deus. Nos mantenha firme, nos mantenha de pé,
Nos mantenha, Senhor Jesus, acesos neste mundo de escuridão. Que possamos ser, Senhor, de fato, luz neste mundo. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por essa estrutura, pelo acolhimento do Felipe, do Robson e do Fábio, de todos os envolvidos, meu Pai, neste podcast. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoá-los ricamente, ó Pai. E que esse projeto possa atingir pessoas que eles jamais tinham ideia de poder atingir. Leve, Senhor Jesus, este conteúdo até os confins da terra, Pai. Amém, Deus. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. 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 Esse foi o Calvinamente Podcast. Um grande abraço. Espero você no próximo episódio. Que Deus abençoe.